Quem bate na criança para educar é porque não sabe ter autoridade, que é muito mais fácil ser autoritário que ter autoridade. Ivana, você não conhece meu filho. A gente vai no restaurante, ele tá jogando sushi no garçom. O castigo não adianta, ou a autoridade ali não dá certo. Meu filho tá com 7 anos e eu tô vendo que eu fiz tudo errado. Você não sabe lidar com a criança. O que eu faço? Punições e castigos. Não é a mesma coisa porque o castigo é a tentativa de quê? De fazer o teu filho sofrer para ele perceber o que ele fez e não repetir aquilo. Mas isso não entra em contradição, Ivana? Ela reprime o seu desejo, o seu sentimento. A emoção dela é dominada pelo entendimento. Como é que a gente sabe a correção do limite entre deixar esse indivíduo florescer sem podá-lo, mas ainda continuar exercendo a autoridade? Eu não trabalho com castigo nem pensar, mas eu crio consequências. Nesse caso não foi errado, não? Mas por quê? Porque podia ter sido cortado deixa eu falar. espaço, né? Não. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo, seu podcast favorito da vida, não é não, Arthur? Com certeza. Boa noite, querido. Boa noite, Bom te ver de querida. novo. Saudade de você. Saudade de você. Hoje o assunto interessa, às vezes interessa mais a um, às vezes interessa mais a outro, mas hoje interessa muito a nós dois, porque nós dois temos o quê? Filhos. Eu acho que a todo mundo, até adolescente, a gente vai descobrir que até adolescente que nem tem filho, É verdade. interessa esse Gosta assunto. de acompanhá-la, né? Vamos falar hoje com uma pessoa que tem muita autoridade no que diz respeito à educação dos filhos, à condução da educação e que vem mostrando na prática, sem teorização, sem aquela perspectiva eminentemente catedrática, como conduzir a educação dos filhos e obter sucesso. É que nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, autônomos, desenvoltos, e é isso que ela mostra para nós na prática. Estamos aqui com Ivana Jauregui, que é educadora, mãe e apaixonada por educação e maternidade. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Um prazer muito grande, Ivana, sabe que a sua base de fãs é enorme, né? Tanto aqui como eu tenho Muita certeza. gente aqui recomendou, falou, não tem que trazer a Ivana, tem que trazer a Exato. Ivana, vamos tentar a Ivana, e a gente tentava. E o fã-clube dela inclui pessoas que nem têm filhos. É uma coisa impressionante. As pessoas realmente estão sequiosas por saber o que você tem a E falar. vovocinhas, tem muita vovocinha também. Olha só, É. tá vendo? É. Ivana, a gente vai falar sobre educação das crianças, educação dos filhos. E eu acho que o ponto de partida é, para nós estarmos na mesma página, o que significa educar? Quando a gente fala em educar uma criança, educar um adolescente, muitas vezes se autoeducar, porque esse é um Sim. passo fundamental. O que isso significa de fato? É preparar a criança para a vida, ajudar ela a desenvolver as habilidades necessárias para viver a vida. Você pode criar um filho. Criar é dar comida, cuidar do corpo físico, segurança, saúde, essas coisas. Criar é uma coisa e não é tão complicado. Educar já é outra coisa. Desafiador. Educar já é desafiador, porque você tem que... Como você ajuda o teu filho a desenvolver as habilidades para a vida? E assim, como você ajuda uma criança a desenvolver habilidades se você não desenvolveu? Então, por isso que a gente fala em autoeducação também. Você tem que se tornar aquilo que deseja para o teu filho, para poder guiá-lo nesse caminho, né? Pra E ser com pra ele todos os exemplo. problemas também da vida fora de casa ali, Exato. né? Todas as questões do mundo, você não criar de uma forma também tão ingênua ali, porque ela vai crescer Exato. ali, vai se deparar, vai quebrar a cara em algumas situações, né? E esse é um grande desafio. Quando a gente tem os filhos pequenos em casa, a gente esquece que aquela criancinha vai viver no mundo e que aquela situação que você está lidando está lhe preparando para o mundo. Então, quando a gente esquece, acaba educando o filho assim só para ter um dia pacífico, só para ter uma convivência harmônica em casa e esquece que, caramba, do jeito que você está lidando com a birra dele vai influenciar 100% o jeito que ele vive a adolescência, por exemplo. Exatamente. O jeito que ele lida com suas emoções lá no futuro. Olha só. E como que você caiu nesse assunto? Você é uruguaia. Primeiro, como é que foi sua vinda aqui para o Brasil? E como que você começou a lidar com isso de maneira tão incidente, né? Porque a educação das crianças é sua vida. Como é que foi isso? Sim. Eu nasci numa escolinha. Minha mãe tem uma escola lá no Uruguai e eu cresci lá.
trabalhando com minha mãe. Com 9 anos de idade, comecei a trabalhar na escola da minha mãe. Então, estar com criança sempre foi o natural para mim. E lidar com crianças e me responsabilizar pelo cuidado dela sempre foi natural. Quando eu tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade, me apaixonei por um brasileiro, por isso que eu vim para cá. Eu vim por amor. Olha só. O pai dos meus filhos. Aham. E quando, assim, logo que eu casei com ele, a gente já teve o Luan, o primeiro filho. E com Luan, assim, eu era aquela criança que sonhava com ser mãe, sabe? Nossa, para mim ser mãe iria ser tudo. Era mãe da formiga, mãe de todo mundo. da planta. Aquela amiga que coloca o ombro para amiga, sempre acolhendo, sempre. Aí, quando nasceu o Luan, os primeiros 2 anos de vida dele, eu era peixe dentro d'água. Tipo, nossa, uma mãezona, tudo ótimo, lindo. O neném me acordava à noite, ele exigia atenção de mim. Para mim era o paraíso aquilo. Quando ele fez 2 anos de idade, que começou a despertar a personalidade dele, eu me perdi completamente. E eu comecei a me ver fazendo coisas com ele que eu jurava que eu nunca faria. Tipo o quê? Tipo bater. Tipo bater. Gritar, xingar, perder a paciência, Oh, precisar Senhor. Alguém que segure essa Que criança. bom saber porque que eu não dou Ivana conta. também é humana. Eu me perdi Acontece. completamente naquilo que eu jurava que nunca faria com meu filho, que não aconteceria. A minha maternidade, que era um sonho, vira um pesadelo. Chegava à noite, eu estava exausta, não aguentava mais nem o menino, nem... Eu já morava na Bahia, num lugar lindo, um paraíso. Tinha um marido super, super parceiro. Eu não aguentava ninguém, nem a Bahia, nem o paraíso, nem o marido, nem o filho. Ele ia voltar para o Uruguai. Estava exausta. E largar todo mundo. Exausta, desgastada, frustrada, era uma sensação... Tinha vergonha de mim mesma. Tipo assim, eu batia no meu filho, ninguém sabia. Morria de vergonha das pessoas saberem que eu estava surtando com meu filho. E meu filho era insuportável. Meu filho com 5 anos de idade era, como se diz lá, era um cão chupando manga. Isso diz lá na Bahia. Nossa, Luan era agressivo, batia em todo mundo, não respeitava ninguém. Voltava da escola com um bilhetinho na mão toda semana. Era reclamação, reclamação, reclamação. Qualquer evento público que eu estava lá com Luan, Luan aprontava. Aí as mães vinham falar comigo, Luan bateu em alguém. Aquilo era... Sabe aquela mãe que ninguém deseja por perto e aquela criança que ninguém... Porque tem uma relação caótica. E aquilo doía em mim todos os dias. Nunca deixou de doer aquilo. Então, eu procurei... Nunca parei de procurar uma solução. Saí viajando. Viajei por mais de 15 países à procura. De uma escola, uma pedagogia, uma luz. Alguém que me orientasse. Você ia sozinha nessas Não, viagens? com o pai dele. Alguém que me dissesse qual é o problema dessa criança e o que ela tem que mudar. Chegar pro doutor, meu filho é o capeta. O que eu faço? O que eu faço agora? E eu estava crente que o problema era o meu filho, que a personalidade dele era muito forte, que ele era terrível. E o pai dele ainda afirmava aquilo, porque falava, eu era igual quando era criança, então falava, tá vendo? Mas você já tinha outros filhos ou isso Não, começou com o Luan? Começou com o Luan. A Tiana nasceu quando o Luan tinha 5. Já, quando ela Porque nasceu... a pergunta seria de, e como é que seria já com o segundo filho, com outra... Será muito da personalidade dele ali, né, no caso. Então, mas a minha virada de chave, quando eu estava comentando com você, eu sou uma mãe que saiu do fundo do poço. Por isso, tudo que eu compartilho não é teoria que não funciona na prática, porque eu pratiquei aquilo. E deu certo, né? E deu certo. E foi assim que eu comecei a compartilhar, porque as pessoas começaram a perceber o milagre que eu estava fazendo com Luan, a transformação incrível que eu estava fazendo com ele, e elas começaram a me perguntar, o que você está fazendo? Foi muito orgânico, muito natural, como terminei aqui, nesse caminho, né? Mas a minha virada de chave foi o dia que eu percebi que eu pensava que Luan tinha um problema e que ele precisava mudar. E era igual ao pai. Era o mesmo problema que o pai e o mesmo problema que o avô. Então, eu não conseguia mudar nada. Eu tinha que esperar que ele mudasse. O dia que eu percebi que, na verdade, era eu que tinha que mudar, que meu filho estava respondendo à educação que eu estava lhe dando e à falta de educação que eu estava lhe dando. Eu era aquela mãe que muitas se identificam hoje, que por não querer ser autoritária, vira permissiva. Se minha mãe não me escutava quando eu era criança, eu escutava tudo que meu filho falava. Tudo. Meu filho era
dava opções para tudo, combinava as coisas com ele, era tudo. Ele tinha um poder enorme sobre mim e sobre a educação dele. Então, eu fui para outro extremo, eu virei permissiva. E uma criança de mãe permissiva normalmente fica agressiva, porque... E não tem respeito, não tem noção. É uma criança sem noção. Ele era uma criança sem noção, coitado do meu filho. Fruto de uma mãe sem noção. Então, quando eu percebi que, na verdade, eu tinha que me reeducar, que eu tinha que reaprender muita coisa e aprender a educar essa criança com essa personalidade forte, em uma semana, a minha relação com meu filho mudou completamente e as atitudes do meu filho mudaram da água para o vinho. Caramba, uma semana? Uma semana. Como que foram essas mudanças na prática? Primeira mudança, percebi que não era culpa do meu filho. Eu apontava meu filho, Luan é arrogante, Luan não tem respeito pelas pessoas, Luan é desobediente, ele é agressivo. Aí eu parei de apontar o meu filho e apontei 3 vezes para mim. Aquela mesma coisa multiplicada por 3 para mim. Assumiu a Ivana, responsabilidade. você não tem humildade, você não respeita as pessoas, você é agressiva, começando pelo seu filho. E Então, ainda se acha muito permissiva, muito tranquila, né? E, na verdade, não era assim. não era, por isso que eu tinha vergonha. Porque eu queria educar o meu filho com respeito. Eu queria fazer totalmente diferente do que fizeram comigo. E não era o que acontecia das portas de casa para dentro. Fora de casa até que parecia. Pelo comportamento do meu filho, dava para ver que tinha algo errado. Mas o meu comportamento fora de casa era... Sabe aquela mãe que fala, meu amor, você bateu no coleguinha por quê? A gente não bate nas pode, pessoas. Usa até esse tom de voz. Obrigada pelo cafezinho. Nada. Usa até esse tom de voz, né? Aí já começou pelo tom de voz, Começou então, a pelo mudança. tom de voz. Começou por assumir que eu precisava mudar. Certo. Passei anos, isso aconteceu quando ele tinha 8 anos de idade, passei 6 anos, desde os 2 anos dele até os 8, à procura de alguma coisa que transformasse meu filho. Sem perceber, parece algo simples, mas não é tão simples de perceber que a mudança estava em mim. Sim. Para mim, eu era uma vítima daquela situação. E aí, O processo devia começar em você para poder... Sim, o filho era só a resposta da educação que eu estava lhe dando. Ah, mas ele tem temperamento forte. Sim, eu estava dando uma educação errada para uma criança de temperamento forte. Que tenha temperamento forte não significa que vai ser agressivo, desrespeitoso e sem noção. então, Eu acho que isso justamente já entra no nosso primeira primeiro pauta, é bloco isso. aqui, que é sobre autoridade, exemplo e papel dos pais, né? Eu já quero começar com essa pergunta, que eu acho que muita gente deve ter dúvida, que é como exercer de fato uma autoridade verdadeira dentro de casa? O que é autoridade? Autoridade nada mais é que um alinhamento interno. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço é a mesma coisa. Se você trasladar isso para adultos, sei lá, você diz, Ivana é uma pessoa que tem muita autoridade no que ela fala. Por que ela tem autoridade? é coerente, né? Porque é coerente. Porque o que ela pensa, o que ela fala e o que ela faz E é a dá mesma resultado também, porque se fosse tudo isso... Eu não... Por que dá resultado? Porque o que ela fala, ela faz. Eu não estou falando coisas que não acontecem, que não são reais. Não estou inventando uma teoria afastada da realidade, da prática. Então, não é que o que Ivana fala funciona, é que o que funciona é o que Ivana fala. Ivana só fala o que funciona. Entendi. Entende? Então, isso te dá autoridade, ter alinhamento. Com as crianças, o que acontece? Você pensa, meu filho tem que sair da piscina, você fala, filho, sai da piscina, teu filho não sai da piscina. Você diz, mas eu já falei 1000 vezes, e ele não obedece. Então, você pensa uma coisa, fala até talvez a coisa mais alinhada, mas não, você não faz. Tá falando para o teu filho, sai da piscina, e ele não sai da piscina. E você deixa isso acontecer na tua frente. Então, você não tem autoridade. Você fala para o teu filho, não seja, respeite as pessoas, e na mesa você está falando mal da tua mãe, da tua sogra, da tua tia, da vizinha. Você fala uma coisa, pensa outra e faz outra. Então, quando a gente tem autoridade, tem uma tranquilidade dentro, sabe? Se eu falo para minha filha, tem que desligar a luz agora, não há nenhum convite, uma discussão com a minha filha, porque eu estou em paz, eu estou certa, eu estou segura do que eu estou falando. Tem que desligar a luz agora, está alinhado. E a luz vai ser desligada agora. Não há espaço nem a uma discussão com a minha filha. E se ela fala, se ela te ignora?
tipo assim, 3 aninhos mais ou menos, que é uma idade que já tá entendendo o que você tá falando. Antes também, né, inclusive. Sim. E aí você fala, tá na hora de sair da piscina. Lá, e ali continua. Sai da piscina. E aí que está a armadilha, porque quem é a autoridade de uma criança de 3 anos de idade? Você. Por que você falou para ela que tem que sair da piscina? Porque está na hora de sair da piscina. Então, por que você entrega a autoridade para ela? Tipo assim, você fala, sai da piscina, mas você entrega para ela sair se quiser. Isso eu falei, sair da piscina, mas ela não saiu. Por que ela não saiu? Por que você deixou ela não sair? Porque você entregou a autoridade para a criança. Então vai lá e tira. O poder de decisão para a criança. Tem que sair da piscina, não quer sair da piscina, pois você não tem que sair da piscina, mas tem que sair da piscina. Essa é a tua autoridade, é aquele alinhamento que você tem dentro de você. Você pensa, fala e faz a mesma coisa. Então esse negócio de tem que falar 1000 vezes, não tem. A gente ensina os nossos filhos a nos ignorarem, não nos levarem a sério. Você diz assim, eu falo para o meu filho como se estivesse falando para a parede. Você ensina o teu filho a não te levar a sério. Quando? Quando você falou, sai da piscina, ele não saiu e tudo bem. E você está lá distraída fazendo outra coisa. Então ele diz assim, minha mãe fala uma coisa e faz outra. Então, por que eu vou levar a sério o que ela fala se o que ela fala nunca é sério? Se eu deixar rolar, eu vou continuar na piscina. Claro. Então, chega um ponto que você fala, filho, sai da piscina e ele te ignora completamente. Ou te responde, né? Dependendo. E por que vai te ouvir? Por que ele vai sair da piscina se ele sabe que tua fala não tem compromisso nenhum? Ivana, eu não vou sair! Nessa questão das contradições, e quando o pai e a mãe se contradizem na frente do filho? Por exemplo, a mãe está alinhada com uma coisa... Tipo isso, da piscina. Pode ser da piscina, qualquer outra coisa, sei lá. Vamos botar o exemplo da piscina, que acho que é fácil para visualizar. Deixa ele ficar mais um pouquinho. Sai da piscina, meu filho. Tá na hora de almoçar. Não, deixa ele ficar mais, ele tá divertindo. Não tem piscina em casa, deixa. Isso. Aí não, o mas pai tá falou outra coisa. Claro, é que esse processo de alinhamento deveria ter sido feito antes de passar uma ordem para a criança. Porque nesse desentendimento de vocês, o que acontece? Você perde, os dois perdem a autoridade. Ele perde a autoridade. Meu pai falou, sai da piscina e a minha mãe está dizendo, deixa ela ficar. Então, eu posso escolher sair ou ficar. Não obedeço nem a minha mãe nem ao meu pai. Então, não é muito inteligente levar uma discordância para uma criança. Os nossos filhos, eles precisam que a gente entregue uma educação pronta para eles. Eles não precisam fazer parte do processo da educação. Então, essa conversa entre adultos não deveria ser trabalhada na frente de uma criança, ou dependendo da reação da criança. Olha, ela chorou, deixa ela. Deveria ser algo elaborado entre pai e mãe e para a criança passar algo sólido, algo concreto. É isso que vai acontecer, é isso que tem que acontecer. Se os dois adultos ali discordam da atitude, não fazer na frente, depois, sei lá, deixa... Então, beleza, a mãe pediu para tirar da piscina, o pai acha que não deveria, na hora que ele podia ficar. Mas aí tira, de fato, a criança da piscina e depois à noite fala, olha, aquele momento lá eu achei que, de repente, podia ficar mais um pouquinho, mas não na frente, né? Exato. E esse é um sinal de maturidade do casal e de que estão priorizando a criança. Você percebeu o quanto essa discordância atrapalha na autoridade de vocês e não faz bem para a criança. Então, não vamos ter discordância na frente da criança. Vamos elaborar a educação dela, decidir as nossas coisas sem ela participar. Agora, outra coisa, às vezes o casal tem tanta imaturidade que aquilo vira uma luta de poder. Tipo, não, ela vai ficar na piscina. Não, deixa, ela tem que ficar, ela tem que sair. Não, ela vai... E aí fica uma luta de poder entre o casal, sabe? Totalmente desconsiderando o que o filho precisa. O filho precisa ser educado, apenas isso. Ele não precisa participar de nada do processo de elaboração de vocês. Ela só precisa o resultado. Já lidar com o resultado para ela já é muito difícil. Ela que fica na piscina e você está dizendo que não pode. Pois é. Inclusive, isso já é muito para ela. Isso é uma questão que eu tenho comigo aqui. Porque você fala muito sobre como a linguagem para a criança deve ser uma linguagem simples. Que a gente não precisa ficar justificando. Filho, faz isso porque é bom para a saúde. Porque não faz porque faz, né? Para a criança já é difícil digerir o próprio ato de fazer. Mas, por exemplo, eu vejo na minha casa, eu tenho uma menininha de 2 anos e 8 meses. E eu te acompanho, eu sigo bastante. Mas, por exemplo, eu vejo que
que quando eu justifico para ela, ela realmente entende. E eu sei que ela entende porque depois ela me repete. Então, por exemplo, eu falo assim, filha, não pode pegar a faca, porque olha aqui, ó. Aí eu vou e explico. A faca fura o dedinho, vou lá e mostro. Aí depois ela vem pra mim e fala, não pode pegar a faca porque fura o dedinho da Maria. Então eu vejo que ele entendeu. As maquiagens da mamãe, Ivana, ela mexe nas minhas maquiagens, eu não fico nem perto, ela tem 2 anos. Ela abre o batonzinho, cheira, ela fala assim, que cheiroso, mas é de adulto, mamãe, não é de criança. Ela fecha e guarda. Então, por que eu tô te contando essa história? Eu não sei, porque eu não tenho referência, entendeu? Então, eu ouço falar de outras criações, mas minha vida não é uma vida que tenha muitas outras crianças para eu poder tomar de base. Então, eu não sei se eu tô fazendo, se tá dando certo com ela, mas porque ela é um pouco mais para frente, ou se eu também tô explicando demais para ela, não precisava, se eu também tô enchendo a cabecinha dela com informações que não seriam necessárias, sabe? A partir de qual momento, ou depende da personalidade da criança, a gente pode entrar com essa questão das explicações? Depende da personalidade da criança e da tua intenção. Tipo assim, você está explicando a ela que ela não pode pegar a faca porque a faca machuca, para tentar convencer ela de que ela não pegue a faca, para que ela concorde com você? Não, é mais para ela entender o mundo, Tá. É mais para ela entender o mundo. Pra não se machucar. Assim. Ali naquele, não, é claro que é para ela não momento. se machucar, mas assim, parece que eu acho que eu tô usando aquela oportunidade para apresentar uma informação nova Então, para ela. isso faz total diferença, mas vamos trabalhar sobre isso também. Mas isso faz total diferença, porque a maior parte das mães, quando explica para a criança, é para convencer ela, por favor, obedece a mamãe. Entendi. Sai da piscina, filho, a gente tem que ir logo agora, e ainda tem que tomar banho, vamos se atrasar. Ó, é um tom de pedido, pelo não, mas amor eu faço de isso Deus. também. Eu também Pelo amor faço de isso. Deus, filha. Agora que eu tô aqui pensando, Você tem vai isso ficar também. doente, tá ficando frio, lá. Então, não é para ela aprender sobre o mundo, é para ela concordar com o meu pedido, que deveria ter sido uma ordem, e a criança não deveria estar lá tentando entender por que tem que sair da piscina. Ela deveria poder se focar em lidar com o sentimento de eu quero ficar na piscina e eu não posso. Isso já é muito para a criança. Frustração. Caramba, frustração. É o momento de lidar com a frustração. Esse deveria ser o foco dela. Não aprender sobre o frio, isso, aquilo, lá. Isso você pode ensinar a tua filha fora desse momento de limite. Se ela for uma criança curiosa que quer saber sobre o frio, sobre isso, sobre aquilo, você ensina por que você coloca isso na hora do limite. Entendi. Muitas vezes é porque você está buscando que tua filha concorde e diga, nossa, mamãe, que bom, eu entendi, nunca mais na vida vou pegar uma faca. Aos 2 anos. Nunca mais vou fazer isso, eu entendi, te agradeço, mamãe, porque eu sei que isso você está fazendo pelo meu bem. Nossa, como deve ser difícil ser uma mãe e sustentar aquilo, sendo que eu quero pegar a faca. Nossa, mãe, você é incrível. É engraçado o que eu estou falando, mas no fundo é isso que você está esperando. Sim. Que tua filha não chore, que concorde com você. Que... Às vezes não é, mas muitas vezes é, de fato. Tá, Você tem o que razão. acontece com a personalidade parecido à tua filha? Que é uma criança que você diz, é para frente, ela entende muita coisa. Qual é o desequilíbrio que pode acontecer com tanta explicação? Que ela é uma menina que vai raciocinar, vai entender e talvez ela vai deixar de fazer aquilo realmente para satisfazer você, porque ela entendeu e tá tudo certo. Então, assim, será que eu não estou enchendo ela de muita explicação, de muito... O que acontece quando a criança ela é pequenina e menina, tão racional, que entende as coisas muito rápido? Ela reprime o seu desejo, o seu sentimento, a sua vontade, porque entendeu. A minha mãe não deixa, faz sentido, então eu tô com muita vontade de pegar aquela faca, mas não faz sentido pegar a faca. Me machuca. Né? Me machuca, a mamãe tem razão, então eu vou fazer o que a mamãe está falando. E o que acontece? A emoção dela é dominada pelo entendimento. Só que a inteligência emocional não se desenvolve entendendo, raciocinando, se desenvolve vivendo. Então eu queria que ela pudesse ter espaço de fazer uma birra, porque ela quer pegar aquilo, sem ter que entender aquilo tudo para controlar essa emoção. É muito para a idade, né? Eu queria que ela pudesse fazer uma birra sem pensar, para poder viver a emoção de eu quero e não posso, porque não me interessa se é a faca, se é o protetor solar, se é a piscina, o que é e quais são os motivos, não me interessa. O que importa nessa idade é que ela possa lidar com a frustração de que não tudo que ela quer ela pode.
E isso é muito importante. E é muito difícil. Até adulto, a gente às vezes fica super mal porque queria uma coisa e não pode, ou porque aconteceu uma coisa que não queria. É muito difícil lidar com esse poder de decisão, liberdade de escolha limitado. Então, a diferença está, quando ela entende muito, ela vai controlar essa emoção e abafar ela. Não, eu entendi, faz sentido, não é necessário me sentir dessa forma, vou controlar isso. Quando ela consegue somente viver essa emoção, o que ela vai fazer? Ela vai aceitar, ela vai desistir. É algo mais profundo que não se faz com entendimento. É o que acontece, o momento que ela aceita é quando ela diz assim, eu chorei, eu quero, e não posso, e não tem jeito, e não posso. Então eu vou ter que desistir. Não tudo que eu quero eu posso. Lara Brenner, eu estava me lembrando aqui que ela falou que nem tudo que uma criança quer, ela pode, de fato. Mas se você quiser assinar Brasil Paralelo, você pode. Agora, o QR Code está aparecendo na tela. Gostou dessa? Adorei! Gostou? Adorei. Peguei. Eu estava pensando aqui. O gancho. Entendeu? Se você quiser assinar Brasil Paralelo, você já pode. Você pode. O QR Code está aparecendo na tela. Tem o link da descrição. Vários documentários. Inclusive, estou lembrando de um, Pedagogia do Abandono, documentário recente. Acabamos de estrear esse documentário que fala... A gente soltou o Pátria Educadora, que é toda a parte educacional ali do ensino fundamental. Que é Temos Unitopia, das que mostrou os problemas dentro da universidade, tudo que está acontecendo dentro da universidade. E aí faltou a parte infantil, né? O lance do abandono intelectual, toda a situação ali, onde é a raiz do questão das creches, etc. Trouxemos vários especialistas. Tem o Belsky lá, internacional. Marcelo Masrua está nesse documentário que esteve aqui no Conversa Paralela. Várias pessoas, né, que têm essa formação com crianças. Então a gente fala dessa primeira infância nesse documentário. Convido todos vocês a assistirem, exclusivo para os membros assinantes. Então está aparecendo o QR Code e o link na descrição. Assine a Brasil Paralelo hoje mesmo. Sim. E quem ainda não assistiu ao Pátria Educadora, por favor, né? É assim, o básico. Tem que assistir. Muito bom, excelente. Eu queria aproveitar ainda nesse assunto da questão da linguagem. Você está comentando que é importante, de fato, então, a gente ser mais objetivo, a gente saber como falar a questão da explicação. Tem uma coisa que os pais costumam falar que é uma mentirinha, que é o famoso na volta a gente compra, por exemplo. Que muitos pais utilizam, e eu já utilizei desse subterfúgio diversas vezes. E aí eu queria te perguntar sinceramente, porque assim, de fato, você está colocando na cabeça da criança ali que na volta, talvez, vai voltar naquela loja super cara de brinquedo do shopping para comprar o raio da boneca lá. Minha filha tem 5 anos, né? Então ela pede às vezes um negócio. Ai, papai, mas eu não... A minha prima tem essa boneca aqui que custa R$400, que ela vai pegar no mesmo dia e vai largar no canto, porque ela vai se divertir até com uma caixa de papelão, entendeu? Exato. E ela, mas tem... E eu não tenho essa aqui. Essa aqui eu não tenho, e eu fico, paciência, né? E aí, só que a gente tenta ali na hora, não, vamos ver outra coisa e tal. E aí sempre, dependendo da situação da birra, da criança sentindo que não tem na hora que ela quer aquilo, os pais muitas vezes falam, na volta a gente compra. O que você acha do na volta a gente compra? É que assim, a gente fala na volta, a gente compra para evitar ter que lidar com a birra que ela vai fazer, porque ela quer um negócio e não vai ter. Quando eu falo assim, a gente tem que lembrar que a gente está educando a infância dos nossos filhos, ela é o período de adaptação para a vida. E é um período onde ela desenvolve ferramentas importantes para a vida. A birra, que muitos pais nem têm paciência para lidar, eu não tenho paciência para isso, para manha de criança. Não, por que a gente não tem paciência para lidar com a birra? Porque a gente não entendeu a importância dela. A importância que tem que tua filha possa querer muito uma coisa e não poder ter, e passar pela batalha de aceitar que não tudo que ela quer, ela pode ter. Se a gente trasladar isso para a vida adulta, quantas coisas acontecem na tua vida que você quer, não acontecem, ou coisas que você não queria aconteceram,
e você não tem consolo, porque você não entende por quê. Você se acredita em Deus, e diz assim, Deus, por que você deixou isso acontecer? Você nunca vai entender aquilo. O único caminho que você tem, a única saída que você tem para ter paz no teu coração é a aceitação. Então, nem tudo o que acontece na nossa vida a gente não entende a vida. Então, aprender a lidar com a aceitação sem o entendimento é uma ferramenta mais do que importante se você quiser sentir paz na tua vida. A relação que a criança tem com o pai e com a mãe é a mesma relação que a gente vai ter com Deus depois. Eu falo Deus porque eu não sei se a pessoa tem... se a pessoa crê, mas com algo maior. Acontece alguma coisa na tua vida muito legal e você diz assim, nossa, Deus permitiu. Eu nem sei, acho que eu nem merecia aquilo, mas nem sei por quê, mas Deus permitiu, chegou até mim aquela bênção. Eu não entendo por quê. Por isso a explicação não é sempre o melhor caminho. Tudo ela tem que entender para poder aceitar, porque há algo muito mais profundo na base da vida do ser humano, da realidade do ser humano, que é a aceitação sem entendimento. Ter essa habilidade te traz paz, tem vezes que não há outra saída. Aconteceu uma coisa muito ruim na tua vida, você diz, mas por quê? Por que eu? Porque para mim, a única coisa que vai te trazer um conforto é você dizer assim, há algo maior que eu, Deus, que permitiu isso acontecer sem que faça sentido para mim. Então você ali encontra uma aceitação e uma rendição a isso maior. Para as crianças, Deus é mãe e pai, é algo maior. Eu não entendo por que você não quer comprar a minha boneca. Se você diz que não tem dinheiro e eu vi que você tem o cartão ali, com o cartão você compra tudo. Eu não entendo por que você não quer comprar a minha boneca. Você está decidindo fazer uma coisa que me deixa triste. Eu queria ser igual à minha prima e por culpa sua eu não sou. Então é culpa sua, é responsabilidade de Deus, entende? Deus no comando, entende? Mas por outro lado também, muitas vezes na nossa vida adulta é importante que nós tenhamos essa busca do porquê ali e até encontrar. E muitas vezes a gente de fato encontra, né? Então vai sondando, é um processo que acontece muito na terapia, por exemplo. Você vai sondando, fala, essa raiz, esse problema aqui, isso aqui foi importante para mim ter entendido em vez de só aceitar, né? Você pode até aceitar, obviamente, mas também encontra a raiz. Em algum momento da vida infantil, você acha que é importante entrar essa parte da explicação? É que a criança que não busca explicação, que aceita caladinha, não é porque a mãe não explicou as coisas. É porque talvez a mãe foi autoritária. Sim. Ela tem medo. Ela ficou reprimida, acuada, ela não se sente merecedora, não se sente honrada, respeitada. Não é por falta de explicação. O ser humano, ele busca o porquê o tempo inteiro. Ele é questionador por natureza. Sim, sim. Não é porque você explica ou não explica que ele vai ser ou não questionador. Até, muitas vezes, e é algo um pouco mais profundo e sutil que eu vou falar, muitas vezes a tua explicação pronta tira a vontade dela descobrir e encontrar respostas. Porque encontra a resposta pronta. Satisfaz a sua necessidade, fica preguiçoso, sempre perguntando. Aquela criança que pergunta o tempo inteiro, por quê? E por quê? E por quê? E você diz, nossa, que criança curiosa. Eu não sei se é curiosa ou viciada em uma resposta pronta que lhe dá conforto, que lhe satisfaz uma curiosidade. Assim, quando você deixa espaço para que tua filha possa buscar as suas respostas, entende? Correr atrás, ter ideias próprias. Eu sempre gosto de devolver a pergunta para a criança, para ela pensar. O que nos interessa? Que uma criança com 3 anos de idade saiba um monte de coisas ou saiba pensar? Saiba funcionar por ela mesma. Cogitar, pelo menos, né? Então, por exemplo, a gente é uma máquina de resposta pronta para a criança. Uma máquina de soluções e resposta pronta para a criança. Ontem eu vi um vídeo que eu achei tão lindo. Uma criança pequenininha com 2 cestos de supermercado. Ela estava tentando juntar as alcinhas dos 2 para segurar e sair andando. Aí, ela tinha uns 2,5, 3. Quando ela ia pegar um, caía o outro. Aí ela queria pegar o outro com uma mão, não conseguia, soltava essa, sem perceber que iria cair de novo, pegava aqui, quando ia lá, ela, caiu de novo. Um tempo deixa ela isso. lá, né? Deixa ela descobrir. Deixa ela descobrir, deixa a tua filha ter um cérebro que funciona, que faz suas conexões, que é curioso, que sabe encontrar o caminho para a sua resposta, porque o importante não é a resposta. O importante é saber encontrar.
a resposta. Então, por exemplo, a criança que está habituada que todo mundo sempre explica e dá a resposta pronta, ela pensa que para ela aprender alguma coisa, ela precisa que um adulto explique e dê a resposta pronta. Ela é tipo dependente. Ali perde a curiosidade profunda, que é de, deixa eu ver, deixa eu experimentar. Mas você acha que não entra hora nenhuma a explicação? Assim, nenhuma idade? Na pré-adolescência. Ah, tá. Na pré-adolescência que ela já deveria ter amadurecido bastante, ter feito um monte de conexões dentro dela, no cérebro dela, né? Então, para ela, na pré-adolescência, 11, 12 anos de idade, ela já consegue ter um pensamento abstrato e algo que ela pensa e imagina, botar ele na realidade. Uma criança pequena, para ela mãe, ela te diz assim, você está no carro, ela diz assim, mãe, falta muito para chegar, falta meia hora. Para ela, meia hora é daqui a um minuto. Daqui a um minuto diz, mãe, e agora? Falta muito. Nossa, é muito verdade. Sábado, domingo... Minha filha me pergunta isso. Sábado, domingo, ela te diz assim, mãe, hoje tem escola? Não, filha, hoje é domingo. Lembra que eu falei? Hoje não tem escola. Daqui a 10 minutos eu estou perguntando, mãe, a gente não tem escola hoje? Minha filha pergunta, é final de semana? Ela fala, é final de semana? Você diz assim, nossa, o que acontece com essa criança? Ela não consegue ainda ter um pensamento abstrato que liga futuro com passado com presente. Um pré-adolescente já consegue fazer isso. Então, para ela já precisa realmente saber que vamos viajar e entender. Ela já consegue prever, entende? Vai acontecer isso, isso e aquilo. E esse pensamento do futuro já consegue trazer. Então eu vou me preparar, fazer isso, isso e aquilo. Então, ali, para ela, a explicação já é mais... Ela já está se abrindo muito mais para uma lógica racional. Mas, agora eu estou pensando em outra situação. Por exemplo, o menino vai entrar na escolinha. Aí você já começa a falar sobre a escola para ele poder ir se adaptando mentalmente ou isso não tem nenhum impacto? Estou falando porque eu fui orientada a fazer isso. Filha, mamãe vai te levar para a escola daqui a um mês. Vou te dar outro exemplo que para mim é mais forte. Nós nos mudamos de cidade. E ela estava com 2 anos ela estava com 2 anos, na verdade. E aí o que a psicóloga infantil me orientou foi que eu fosse... explicando para ela que ela não ia mais ver a babá de lá, que a gente ia se mudar de cidade, que ia ter outra casa, Então, com o tempo, ela mesma falou, não vou mais ter esse quartinho, E aí a gente mudou e deu certo. Também não sei se deu certo por causa disso. Claro. Né? Esse tipo de preparação também... que esse é o mal da nossa geração. A gente quer estimular a mente para dominar o sentimento e não acontecer o erro, não dar margem de erro, entende? E assim, as emoções, elas são negativas e positivas. Todo mundo sente amor e ódio. Entende? A gente quer estimular o entendimento para não... Nunca frustrar os filhos. Para assim, não lidar com o tristeza. negativo. Você diz assim, eu fiz o quê? Eu preparei ela, fui preparando ela como? Porque fisicamente nada mudou por um mês. Daqui a um mês a gente vai mudar de casa. Não aconteceu nada fisicamente por um mês. Preparo ela em toda a parte racional dela, no entendimento dela, para quê? Para quando chegar a hora de mudar de casa, ela não se sentir insegura, não chorar, não ficar com medo, não sei o quê. Ou pelo menos para apaziguar um pouco. Né? Apaziguar um pouco. Então, apaziguar é o quê? É a mente controlando a emoção. Só que ela está controlando. Ela está controlando. Ela não está realmente... passando pelo processo, ela não está realmente desenvolvendo inteligência emocional. Inteligência emocional se desenvolve vivendo a emoção, entende? Passando por aquilo. Claro que uma pequena explicação para dar segurança, mas assim, uma menina de 3 anos de idade, daqui a um mês vai acontecer algo, ela nem sabe se hoje é sábado ou se é domingo. Você fala para a menina assim, semana que vem a gente vai viajar, todo dia ela está perguntando, é hoje? Várias vezes por dia. Quando a gente via? Várias vezes por dia. Por quê? Porque ela vive um momento presente. Ela não consegue projetar lá no futuro. Muito menos se preparar para algo futuro. Entende? Então, o perigo que eu vejo com tanta tentativa de que a criança despierte para o raciocínio logo, é que a mente fica super evoluída, super entendedora de tudo, e as emoções ficam aqui, ó. Então, depois é uma pessoa que entende tudo. Eu fiz isso com meu filho, expliquei tudo. Deu errado. Claro, ele tem umas ideias incríveis, racionalmente é incrível, mas não dá conta de fazer as ideias. Esse espaço aqui é frustração. Frustração. É um sentimento constante de eu não sou suficiente. Por que eu não sou suficiente de quê? Porque o que eu faço e o que eu penso que sou capaz de fazer são coisas tão distantes
que eu não me sinto suficiente. Você comentou, Lara, dessa tua experiência, da tua filha que está com 2 aninhos ali, né? Está chegando na casa dos 3. Eu queria entrar num bloco aqui, não que a gente não possa fazer algumas outras perguntas também, claro. Né? Mas da questão dos terrible two, né? Que é essa expressão, os terríveis 2 anos, que é uma loucura quando a criança chega nos 2 anos, os pais ficam loucos, né? Você até comentou que quando seu filho foi crescendo, chegou na fase dos 2 anos, mudou completamente a rotina da casa e etc. Acho que terrible two e adolescência são duas fases. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aqui? Alguém abduziu meu filho. O que acontece de fato, Ivana, nessa fase aí que os pais ficam doidos? A mim me dói no coração, porque a gente fala terrível, 2 anos de idade, terrível adolescência, e coitado, não tem nada a ver, não é terrível. Terrível é ter 2 anos de idade e pais e mães que não têm preparo nenhum para lidar com isso, que não estão entendendo o que é. Terrible parents. Com 2 anos de idade, o teu pai e a tua mãe acham que birra é malcriação. E ficam fazendo uma birra porque você está fazendo com 2 anos de idade uma birra. Então, é falta de entendimento. O que acontece nos 2 momentos... os 2 momentos são gêmeos, só que um é 15 anos depois. A adolescência da infância. É mais complexo, talvez. Porque, não mais complexo, mas tem mais força, porque o adolescente ele já tem muito mais preparo para viver esse momento. Mas é o quê? É um fortalecimento da individualidade. Com 2 anos de idade, ele começa a se referir a si mesmo em primeira pessoa. Eu. Ele começa a falar eu. Até então era mamá, papai, Ivana. Cadê a Ivana? Tá aqui, Ivana. Ela não se reconhecia como um indivíduo. Com 2 anos de idade, ela começa a falar mamá, papá, eu. Caramba, existe um eu. E ela começa, eu sozinha. Eu. Deixa eu. Meu. É tudo dela. É tudo dela. Você está ficando egoísta. Não, tá se percebendo. Entende? Eu me arrepio até quando falo essas coisas, porque tanta falta de entendimento que a gente tem faz tanto estrago com a criança. Nossa, ela está ficando egoísta, é tudo dela, tem que ensinar ela que não é tudo dela. Caramba, ela está se percebendo, ela está começando a entender que ela existe e que ela pode ter coisas, e que ela pode querer e não querer, e que ela pode fazer e não fazer. É um encontro com a individualidade. Eu existo. O que acontece com nós adultos? A gente não sabe lidar com esse empoderamento, com esse fortalecimento da individualidade do outro. Tanto é que a gente não quer colher os frutos da nossa irresponsabilidade, muitas vezes, né? E é muito mais fácil quando você tem um bebê que você coloca a roupa que ele quer, ele não tem vontade, não tem querer, ele come o que você dá, você leva para onde você quiser. Agora, de repente, você tem um filho que tem vontade, desejo, opinião própria. Então... Que tanto ceder? Eu não tenho esse problema lá em casa, por 1000 razões, mas eu sei que muita gente tem. O menino que tem aquela personalidade, mas tipo assim, eu vou pra natação de bota, eu quero ir de bota. Você fica pensando assim, tipo, gente, deixa o menino de bota, o que tem? Ou é assim, não, natação não é lugar de bota, minha filha quer dormir com a roupa da Frozen, sei lá. Quando ceder, não, tem que dormir de pijama, tem que... Quando ceder, ou depende da criança? Nessa idade, eu acho, nessa idade, é um risco ceder se você tem um filho que não te obedece. Porque você abre exceções e ele não te obedece. Então, para ele é como se você estivesse dizendo, ok, é você que manda. Tem que dormir de pijama, mas você quer dormir de roupa, tá bom, dorme de roupa. Então... Quando eu tive que recompor a minha autoridade, a minha relação de autoridade com meu filho, eu lembro que passei um bom tempo sem ceder nada, porque era entregar poder para ele. Depois que você tem um filho, que, por exemplo, é o caso da tua filha, ela tá de boa, te obedece, não faz mal nenhum ter exceções. Agora, as exceções tem que ficar claro que você fez essa exceção. Tipo assim, eu quero ir de bota para natação. Não, filha, tem que ir de chinelo. Mas eu quero porque eu quero ir de bota na natação. Então, você diz assim, sabe o quê? Não faz mal, vou deixar ela ir de bota para natação, o professor deixou, não há problema nenhum. Não fale para tua filha, tá bom, pode ir de bota, porque você quis e tá tudo certo. Não, você fala para ela, você quis ir de bota, olha, dessa vez eu deixo você ir de bota. Para ela saber que ela tá podendo fazer o que ela quer, porque a mãe deixou, não porque ela quer. Mas a autoridade então fica sua. claro para ela que não é tudo que ela quer que ela pode fazer. Ela sempre, quando ela quer uma coisa, ela tem que checar se pode. Com que? Com a autoridade da mãe, do pai que está guiando ela.
Então, ali não há confusão. Muito São bom detalhes. isso. Isso é bem detalhe, né? Tipo, pode ir de bota ou eu deixo você ir de bota. É pequeno, mas faz toda a Dessa vez eu deixo né? você ir de bota. Então, ela não pensa, eu vou com o que eu quiser, quando eu quiser. E muitas vezes a gente não traz essa clareza para a criança, porque a gente resolveu, eu liguei para o professor, ele falou que tudo bem ir de bota, tá tudo certo, deixa ele ir de bota. Você estava falando há 10 minutos atrás que não pode ir de bota e ela está entrando no carro de bota, sem nunca perceber. Super já fiz isso. Claro, a gente não percebe. Super já errei isso, não errarei mais. Sobre tarefas de casa desde cedo. Queria entender se há uma importância em já colocar a criança para fazer esse tipo de coisa. Sim. E no lance de você estar dando autonomia para o seu filho, como isso não também deixar atrapalhar a rotina da casa? Porque às vezes, beleza, você está querendo exercer uma autonomia ali, mas, ele vai fazer num outro ritmo, às vezes você quer resolver alguma coisa, como conciliar isso? Claro, a importância que você dá àquilo, que volto a falar a mesma coisa. A gente tem um filho pequeno em casa, a gente esquece que está educando ele para a vida. Então, às vezes, para não atrapalhar a rotina, não sei o quê, para ser mais leve o dia a dia, mais fácil, a gente acaba tendo atitudes com o filho que não está preparando ele para a vida. A criança poder fazer coisas em casa, delegar tarefas para ele, ter atividades, te dá muito mais trabalho do que você fazer. Eu falo para minha filha, agora já está mais velha, né? Mas, sei lá, eu falava para ela, você tem que limpar a mesa e lavar a louça. Ficava tudo errado. Eu tinha que fazer tudo de novo. E me dava trabalho ainda mandar ela fazer porque ela não queria. Entende? Então, era mais fácil eu pegar e fazer. Só que eu vou sempre pensar, estou preparando esse ser para viver a vida. O que eu devo fazer aqui? Como é que eu posso ajudar ele a se desenvolver para dar conta da sua vida, para ter uma vida mais fluida, mais leve? O delegar tarefas vai fazer com que tua filha fortaleça a autoestima dela, porque o ser humano, ele precisa fazer. Ele vê o seu valor no que faz. Tipo assim, ser humano, se eu te dou agora toda a tua vida resolvida, você não precisa fazer nada, está tudo resolvido, você vai deprimir, não tem nada para fazer. Você levanta porque tem que vir trabalhar. Vem trabalhar porque tem que ou ganhar dinheiro, ou cumprir a tua missão, ou algo tem a fazer. Se eu tiro todo o que você tem que fazer, não tem que fazer nada, você perde o sentido da tua vida. Então, o fazer dá sentido para a nossa vida. O ser humano, ele quer fazer. Você vê um bebê 6 meses de idade, o menino nem sabe que existe ainda, mas ele já sai fazendo. Já sai fazendo, sai pegando, sai. Menino com 2 anos de idade, ele faz questão de falar eu, e ele quer passar o pano, ele quer lavar a louça. É empolgante ter algo para fazer e é empolgante saber que eu posso fazer. Então, delegar tarefas de casa está 100% ligado à autoestima que teu filho vai ter. Quanto mais ele puder fazer e se sentir útil e saber que faz e que ele faz a diferença, mais autoestima fortalecida ele vai ter. Caramba, eu presto para alguma coisa. Porque estar vivo e não prestar para nada, eu presto para alguma coisa. Essa construção de autoestima vai mudar depois na adolescência, muda tudo. Né? Nós vamos ter um bloco para falar de adolescência. Já não é mais o fazer, agora é o ser. E aí a gente pode falar do o mesmo momento, 2 anos de idade e adolescência, que faltou falar da adolescência. O que muda também, né? O que muda. Agora, Ivana, você falou sobre como nós, às vezes, pecamos por dar opções para a criança. Você quer não, você quer não. Em algum momento, você acha que cabe isso? A criança precisa, de novo, estamos pensando para o futuro dela. Lidar com o poder de escolha é uma habilidade muito boa. Quando você não sabe escolher, caramba, eu mesma fico no supermercado horas, não sei, às vezes fico confusa, perdida, eu não sei esse ou esse. Então, lidar com o poder de escolha e com as consequências das tuas escolhas é maravilhoso, uma ferramenta incrível. A criança precisa ter espaço para poder aprender a lidar com seu poder de escolha, só que é um poder de escolha que ela deve ter, é um espaço de poder de escolha que deve ter do seu tamanho.
como você faz para saber se você está deixando espaço demais? Ela está escolhendo demais, porque tem criança que escolhe Tudo. o que a mãe vai fazer. Que hora vai dormir. Sim. Quem que vai colocar eu dormir? Minha mãe ou meu pai? Eu escolho, eu decido. Se a gente vai para a vovó, a gente vai para a praia. Eu escolho, eu decido. Eu escolho o que eu quero comer. Eu escolho tudo, porque pais e mães que estão dando um poder de decisão para a criança muito maior do que ela dá conta. Isso para a criança não é positivo. Porque realmente ela está tomando decisões e escolhendo, influenciando a vida das pessoas, quando na verdade ela devia ser influenciada pela escolha da mãe e do pai, para se sentir refugiada, segura, cuidada, protegida. Liberdade demais vai provocar insegurança na criança. Então, o ideal, como você pode medir essa abertura que você dá? Deixa o teu filho escolher aquilo que ele banca, aquilo que ele dá conta, aquilo que ele tem autonomia para fazer. Então, dentro de casa, ela pode escolher brincar com a boneca, com o carrinho, com quebra-cabeça ou tirar um cochilo? Pode. Ela dá conta, ela banca isso sozinha. Ela pode escolher comer uma banana, uma maçã ou uma pera? Pode. Se é a hora de comer fruta, pode escolher. Ela pode escolher comer uma banana, uma maçã ou um biscoito recheado ou um prato de arroz? Ela não sabe organizar a sua alimentação. Então, foge do controle dela. Ela pode escolher do armário dela que roupa ela vai vestir. Hoje está frio. Ela pode ir lá e escolher o que ela vai vestir. 3 anos de idade, vai botar o vestidinho da Frozen. E está frio. Ela sabe cuidar da saúde, ela sabe se ligar na temperatura, em que ainda aqui em São Paulo depois fica frio, quente. Ela sabe prever. Se ela fica gripada, cuida da saúde dela? Não, então ela não pode. Ela pode escolher de 3 roupinhas de frio que você separou para ela. É isso que eu já Qual faço, ela quer vestir? Pode. Então, você oferece para ela o exercício de poder de decisão em um marco seguro. Perfeito. Sim. Perfeito. Faz muito sentido isso. Toda a liberdade que a gente dá para o nosso filho, ela deveria bancar a responsabilidade. Se você dá liberdade que ela não banca a responsabilidade, o que acontece? Você fala assim para tua filha, ela diz assim, eu vou escolher a roupa que eu vou vestir. Você fala, eu quero dar liberdade de escolha para ela poder ter autonomia e... Filha, vai! Aí é isso, tá um frio danado e ela aparece com o vestidinho da Frozen. E aí você diz assim, não, filha... Isso não, tem que botar roupa de abrigo, de casaco. Não vale a pena falar assim, filha, tá frio. Ah, mas eu quero... Então tá bom, então passa frio. Aí ela vai dar uma passada de frio. Vou te contar o que aconteceu esse tempo atrás. Eu quero com esse tênis. Filha, esse tênis tá grande pra você. Eu quero com esse tênis. Agora que você tá falando, eu tô vendo que eu não devia ter feito isso, né? Mas tudo bem, tô trazendo, porque eu sei que muita gente tá estudando. A minha Clarissa é chata demais. Solar. Eu falei, então tá bom. Você vai com esse tênis aqui. Aí botei o outro dentro da mochila, falei pra professora, ela tá com um tênis que tá maior que o pé dela, vai sair. Deixa eu dar uma saidinha. Aí saiu uma vez, tia, meu tênis tá saindo do pé. Pois é, Maria, você colocou o tênis que está saindo. Sua mãe falou, mas porque eu pedi pra professora fazer isso. Aí saiu, eu tava chato pra ela ficar saindo aquele tênis toda hora. Aí a tia foi lá e trocou. Aí no outro dia, ela falou assim, esse não, mamãe, porque esse tá grande no meu pé. Claro, mas aí você faz isso tudo pra quê? Para mostrar à tua filha que ela tem que te obedecer. Que quando a mãe fala, a mãe tem razão. É por algum motivo. Nesse caso não foi errado, não? Mas por quê? Porque podia ter encurtado o espaço, né? Não, deixa eu falar para você. Por que você precisa deixar a tua filha passar pelas coisas para ela poder perceber que tem que te obedecer? Para que esse processo todo? Deixa ela fazer, para ela ver que a mãe tinha razão. Ela tem 3 anos de idade, ela não sabe. Ela não sabe que o sapato vai ficar grande, que com quanto tempo de escola vai incomodar, vai atrapalhar essa atividade. Ela não sabe e ela não tem que saber. Tem 3 anos de idade, para isso tem uma mãe e um pai. Então, é uma forma que a gente faz de deixar que o nosso filho passe pelas dores, pelos desconfortos, para que ele mesmo tire a conclusão de que ele tem que nos obedecer. Só que, na verdade, é falta de autoridade nossa. Para você não está claro que ela tem que te obedecer? Se ela só tem 3 anos de idade. Não, na verdade, não foi essa motivação. A motivação, tá bom, talvez tenha sido no fundo, né? Também não estou negando. Mas a motivação foi mais assim, ó. Ela tem que ver que tem consequência. Mas também ela é muito pequena para isso, né? Eu tenho muito esse problema, Ivana. Eu não sei qual é a hora do quê, entendeu? Sim. Porque ela é muito espertinha e eu também não sei... Porque também não dá para criar todos os meninos iguais, né? Eu fico pensando assim, o que eu entrego nessa idade, tendo em vista o que eu estou observando do desenvolvimento dela? Porque também não quero eu frear o desenvolvimento dela
e dá menos do que ela daria conta, sabe? Eu acho que esse é um drama muito grande. Gente, educar é a coisa mais difícil que de existe novo, no essa mundo. relação da liberdade e poder de escolha naquilo que ela banca. Ela banca ir para a escola com uma bota que fica larga, atrapalhar a rotina dela e não... Assim, é tua responsabilidade. Ela Mas tinha isso outra não bota entra- para colocar, outro sapato para colocar, quando deu perrengue. Ela iria ficar quanto tempo lá com isso? Não, ela botou pouquinho, eu botei na o mochila. sapato. Você o- botou, não foi ela que botou. Não Tá, foi ela que previu. Mas isso não entra em contradição, Ivana, é porque agora eu estou pensando naquela outra resposta tua, só para eu tentar entender isso, que é também da criança deixar passar pelas questões ali da Sim. vida, sentir a frustração, sentir Sim. tudo aquilo. Porque a Lara usou o argumento lá da mudança, por exemplo. A Lara, no início, ela tinha preparado a filha dela para ela não passar por isso lá no futuro. Ela passou, mas ela tá... Na Para minha ser um cabeça, pouquinho ela mais tava seguro, entendendo. vamos dizer assim. É. E aí a resposta foi que seria uma coisa, mas então, cara, ela vai passar por isso de qualquer Sim. forma, deixa ela viver essa Sim. tristeza, Sim. essa frustração momentânea. Nesse caso, não seria a mesma coisa? Só para eu entender. Não é a mesma coisa, por quê? Porque a criança foi para a escola passar horas com um tênis, com um sapato que ficava largo demais, que ela não tem condição com 3 anos de idade de prever isso tudo. Como você pode fazer esse exercício de deixar a tua filha passar pela experiência e tirar as suas próprias conclusões? Mas não é para perceber, tá vendo? Tem que obedecer a mamãe. Não tem nada a ver com a autoridade. Você falou para ela, não, para a escola com essa bota você não pode ir. Mas se você quiser usar essa bota, Em casa? você pode usar aqui em casa. É uma boa. Aí ela tem autonomia total. Não é pra Usa dar uma a bota, lição de fica moral. andando. Nossa, gente, mas Não. tem que ter muita criatividade na hora. Porque é isso é igual difícil. quando você discute com alguém e não tem resposta na hora, depois vai tomar banho e lembra da resposta. Sabe que eu vejo que é clareza de por quê, para quê, qual é o lugar dela e o que você está querendo ensinar. Por isso que é tão importante hoje em dia estudar, entender, Sim, sabe? Você está comentando Exatamente, muito dessa exatamente. questão da vestimenta, por exemplo, né? A gente usou alguns exemplos aqui. Eu queria entrar num ponto que eu acho que seja polêmico aí. Tem gente que... Eu já ouvi gente falar que não tem problema, e tem gente falar que isso pode estragar a criação dos filhos, etc. Que é criação de gêmeos. Você é gêmea, Eu não é? sou gêmea. Oh, então, E eu bom, sou suspeita. olha, agora vamos quebrar É a melhor tudo. experiência da vida para mim. Eu quero saber, então, até pela tua experiência, Sim. né? A minha experiência é suspeita. É o seguinte, existe algum impacto psicológico em vestir gêmeos tudo igualzinho? Da mesma maneira, isso pode interferir... Fazer tudo junto. Na identidade, na individualidade dos dois. Você se vestir igual a tua irmã gêmea, por exemplo? Quando a gente era pequeno, eu não sei se a minha mãe vestia igual ou não. Quando você é pequeno, você nem percebe, né? Mas assim, a mãe e o pai vestir... Tá, existe sim. É complicado. Porque você é confundido o tempo inteiro. Imagina, você é uma pessoa que, até hoje, minha irmã, coitada, minha irmã mora em Bragança. Todo mundo começa, Ivana! Todo mundo, e ela está o tempo inteiro explicando que ela não é a Ivana. E às vezes as pessoas nem acreditam, porque é idêntica. E fica até ruim pra você, às vezes fala, nossa, Ivana nem me respondeu direito. Sou uma fã dela. Então, não é uma tragédia, que horror, os gêmeos são confundidos o tempo inteiro, a busca pela individualidade. Não é uma tragédia, é uma condição natural de ser gêmea. Eu olho para pessoas que não têm irmão gêmeo e eu penso, que horror, que tragédia aconteceu na vida de vocês. Não tem um irmão gêmeo, tipo, tem os seus prós e seus contras sempre, o tempo inteiro, como todas as coisas. Não é uma tragédia essa confusão, mas é um trabalhinho que o gêmeo tem, realmente, de afirmar a sua personalidade, a sua individualidade, que não é reconhecida pelas pessoas. É um trabalhinho a mais que você tem de reconhecer a tua personalidade, a tua individualidade por si só, porque as pessoas não reconhecem muito, elas confundem. A gente era as gêmeas, ninguém arriscava também a falar. Quem era quem? Ela é Ivana e ela é Lola. Era tipo, chegaram as gêmeas, tão idênticas. Então, quando você veste igual elas, o que é a roupa? O que as pessoas vão reconhecer, vão identificar. Então, atrapalha mais, afunda mais nesse sentido. Aprofunda mais nesse... prejudica mais nesse sentido, de que está na escola, a professora já tem dificuldade em saber quem é quem e estão vestidas iguais.
piora um pouco mais isso, reforça algo que é natural, mas que não precisa ser reforçado. Mesmo corte de cabelo, mesma roupa, mesmo sapato, não precisa. Né? Não, depois tem outra, que as pessoas às vezes fazem porque é bonitinho, fica lindo, fica bonitinho, mas talvez para a mãe e para o pai é bonitinho. As pessoas falam, são igualzinhas. Mas para a gente que é gêmeo, é cansativo. É o tempo inteiro. Ai, vocês são iguais. Sabe quantas vezes eu já escutei isso na vida? Pessoas, nossa, que incrível, são idênticas. Sim, eu escuto isso o tempo todo. O tempo todo. É genética, não é bonitinho, é cansativo aquilo. A reação de todo mundo e a brincadeira. As gêmeas. Por outro lado... namoram mesmo, cara. Vocês ficam trocando de lugar na hora de fazer a prova. Tem as coisas divertidas. A gente fez essas coisas todas. Todas a gente fez. Fui fazer a aula dela, ela foi fazer a minha prova. Todas essas coisas. Por isso que eu te digo, você chega e tem o seu direito também. Mas é a mesma sala? Põe na mesma sala ou põe em salas diferentes? Tá. Então, é sobre isso. Mas tem outra coisa que acontece com gêmeos, sobretudo gêmeos idênticos, que tem, tipo, eu e a minha irmã, a roupa é quase a mesma. A gente tem gostos, o cabelo, até o mesmo anel a gente tem. E somos duas adultas que cada um mora no seu lugar, mas tem outra, assim, se esse se vestir igual, parecido, troca de roupas, é porque surge delas. É isso aí, você não vai lutar contra essa semelhança e esse que é o que as pessoas fazem. É muito louco, porque veste os gêmeos iguais, não ajuda, separa eles de turma para ajudar na separação, que não ajuda, porque a gente nasceu junto. É muito doloroso. Para mim, a pior coisa que pode acontecer na minha vida é perder a minha irmã. Os meus filhos, lógico, mas a minha irmã é tipo... E não é a mesma coisa que outro irmão, é outra coisa. A gente é junto, é parceria, vamos juntas nisso. Entende? Então, separar os gêmeos à força é como você negar a condição natural deles. A gente estava junto na barriga, não é uma escolha, é uma condição natural. E a gente funciona em equipe mesmo. Tudo que eu percebo, que eu aprendo, que eu amadureço, a minha irmã percebe de graça. É um trabalho em equipe, é uma escalada juntos. Então, os gêmeos, a gente precisa sim fazer esse trabalho de separação, de autenticidade, de personalidade, de reconhecimento da individualidade, precisa. Mas não pode ser forçado, arrancado à força. Não há coisa mais dolorosa para gêmeos que trabalham em equipe ser arrancados e separados por imposição, à força. Eu fui separada, nossa, foi um sofrimento aquilo. Eu lembro, eu estava na minha sala, a sala da minha irmã era ali do lado, e eu estava na minha sala, não conseguia ficar presente na minha sala. Porque a minha irmã estava ali do lado. E para ela também foi doído. E para ela também, para as duas. Eu tô te perguntando isso porque eu tenho uma amiga que tem gêmeas, a Júlia. Ela tá grávida do 6º já. E nesse meio do caminho, 2 foram gêmeas, a Tetê e a Lelê. E ela falou assim, amiga, elas são muito pequenas, eu vou colocá-las na escola daqui a pouco. E aí eu ouvi gêmeos falando assim, pelo amor de Deus, põe separado, porque tudo o povo coloca, acho que eles estão meio traumatizados, sabe? E ela falou, mas eu também ouvi gêmeos que têm essa afinidade, falando, não, coloca junto, a gente faz tudo junto. Olha para os teus filhos, olha para eles. Acho que o problema dela é porque as meninas ainda são petiticas, sabe? Não sei claro, se ela... mas olha para eles, porque assim, pode ser que seja bom para gêmeos, sobretudo se são bivitelinos, menino e menina, botar separado, porque realmente eles não têm nada a ver. Porque é como se fosse 2 gravidezes. Agora, gêmeo univitelino, você não sabe o que é estar sozinha. Você não sabe, nunca teve a experiência de estar sem teu irmão. No momento em que nasce, a infância, dorme junto. Na vida, depois vai crescendo e vai criando essa separação no que puder, né? A gente, eu e a minha irmã, eu tô com angústia, eu tô triste, mas eu penso, mas o que é? Não tem nada acontecendo comigo. Aí a minha irmã me mandou uma mensagem, eu tô tão mal. Olha só. É uma ligação... Não tem negócio de gêmeo dominante? Ou não existe isso? Tem mesmo? Tem, mas ele vai revezando. E é muito louco, porque aquele que você acha que é o dominante, na verdade, está se apoiando do dominado. É por isso que eu digo, é um trabalho em equipe, tipo assim, a minha irmã sempre era que ia na frente, que decidia tudo. Só que a força que ela tinha para encarar tudo era porque eu estava embaixo dela, na base dela. Era minha, ela usava a minha segurança para ir para frente. Então você disse assim, nossa, eu fazia tudo o que ela queria. Minha irmã decidia tudo, eu fazia tudo o que ela queria. Você disse, nossa, coitada Ivana, ela cresceu embaixo da irmã. Não, eu fazia tudo que ela queria, porque para mim tanto fazia de verdade.
Para mim não fazia questão nenhuma em decidir, escolher. Para mim estava tão ótimo. E esse estar tão ótimo, essa paz, essa segurança, era o que sustentava a força da minha irmã de ir encarar. Então, não podemos pensar em gêmeos como pessoas individuais. É um equipo. É um equipo. Trabalhamos juntas. Tem que desfazer aos poucos? Tem que. Mas arrancar não... Você arranca um pedaço de mim. E são ligações diferentes que comumente se dá. Tipo, você é mulher com suas filhas meninas, você conhece o que é ser mulher. É diferente. Você vê força, não sei. Você conhece e reconhece aquilo. Você é mulher também. Com menino, normalmente a gente fica como mais assim, vê mais fragilidade, não sei, as mães, né? E o menino, ele não tem esse o filhinho da mamãe, realmente é uma dorzinha, é uma coisa assim de algo desconhecido, você vê a fragilidade no teu filho. E normalmente o pai é o contrário, na menina vê fragilidade, a florzinha do papai, tadinho. E no menino, vai rapaz, levanta. Por quê? Porque o homem reconhece a mesma força. Então, meu marido, meu filho tem 1 ano. E aí, cara? Eu falo, que cara? Pelo menos carinha. É um pititica. E assim, são completamente diferentes. Não sei, eu tenho a experiência, né, do Luan menino e as 2 meninas são completamente diferentes. O Luan tem características masculinas. Ele não é tão sentimental, de compartilhar os sentimentos, aquilo. Com as meninas eu fico horas falando. Ai, mas eu gosto daquele. Luan tem namorada e eu nem conheço ela ainda. Olha só. E Luan é mais de fazer, de executar. Pelo contrário, Luan é quem... Eu, mulher canceriana, toda emocional, e Luan é aquele que me dá um abraço e fala, mãe, tá tudo bem, vai. Menos, mãe, menos. O que está acontecendo aí é concreto, sabe? E eu toda perdida nas emoções. Então, tem. Por que eu estou comentando isso? Porque também tem muita gente que defende a ideia de que é tudo igual. Não é tudo se igual. Criar, a forma de criação que faz a situação. E tem uma história que é muito interessante. Que, eu ia falar disso agora. Então comenta, Lara Brenner, pra gente. É uma das histórias mais horrorosas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar a história do John Money, o que ele fez com os gêmeos. Já ouviu falar? Da Brenda e do Brian, né? Brenda e do Brian, Que era o Bruce. Era o Bruce e o Brian. É. Que eram, acho que foi década de 60 ou 70? Isso, é por ali, década de 60. Acho que é década de 60. E aí, um desses meninos, eram 2 meninos, foi fazer uma cirurgia, acho que era do... Meninos varones, gêmeos. 2 homens. 2 gêmeos, idênticos, e aí eles nasceram com fimose. Com fimose. E aí, uma das cirurgias deu muito errado de um deles, e o menino teve uma perda do órgão genital. Era para fazer circuncisão ali, e aí... Exato. E aí apareceu um médico absolutamente sádico, que é o Dr. John Money, essa história é real, e falou assim, não tem problema, pai e mãe, faz o seguinte, cria como se fosse menina. E o desfecho dessa história é a coisa mais trágica do mundo. A maneira como ele conduziu os estudos foi uma maneira muito sádica, porque ele foi acompanhando esse crescimento para ver o resultado, e fraudulenta, porque ele lança um livro como se tivesse sido bem sucedido, mas não foi. Existem milhões de provas e testemunhos. E os pais também, né? Porque era uma época que, ninguém falava também sobre isso. Os pais confiaram, Os pais confiaram, cara, já teve um erro médico. O meu filho perdeu o órgão genital dele. Aí tá aparecendo um doutor na TV que tá falando que se eu criar... que a questão biológica não é tão importante assim. Se eu criar como se fosse uma menina, ele vai crescer achando que é uma menina e não vai ter problema nenhum. E aí ele fala, vou salvar o meu filho. Lógico. E aí deu muito problema na adolescência, justamente. Inclusive, vem aí John Money, filme exclusivo da Brasil Paralelo, nossa ficção. A gente lançou a primeira Oficina do Diabo, lançamos Domingo Sem Deus, e agora nossa terceira ficção, John Money, tá sensacional. Vem aí e eu quero que você assista, você precisa assistir e conhecer essa história. Para fazer parte da Brasil Paralelo, você já sabe, tem um QR Code, está aparecendo no cantinho da tela, tem o link da descrição, assine e venha conhecer John Money. Antes da gente voltar para esse papo, eu quero puxar um trailer rapidinho que eu acho que vale a pena, né, Lara? Para o pessoal conhecer um pouco mais dessa história, tá sensacional. Só ator de fora, uma história assim que tá alto nível, alto nível. E triste. Assiste aí. The truth.
Truth is, it's not always a good idea to tell the truth. Did I tell you, when I was a child, I dreamed of having twins? I used to think I was too unlucky for this. But look. My baby dances with the devil. I wanna know what's on his mind. According to the urologist report, unfortunately, the damage is irreparable. What do you mean, irreparable? A couple from Winnipeg wants to talk to you about their son. The boy lost his penis during a circumcision, and he has a twin brother. What is a man? What is a woman, and how do we come to define them? For millennia, both philosophy and theology have attempted to answer these questions. And now, it's time for science to provide an answer. And this medical center is opening a gender identity clinic for people who wish to change their sex. There's a little thing the doctor needs to fix. And you are the pioneer? Maybe in a small way. It's better for Bruce. It's time to say goodbye to Bruce. My baby. Mommy loves you, okay? And when we come back, we're gonna give you a new name. What we come to define as masculine and feminine is constructed. The names have been omitted. I'm telling you, it's a child. He is conducting his experiment on a child. Don't you want to be like the other girls? I want to be me. You can make up theories, say whatever you want. The truth doesn't change. You keep trying to distort reality to try and make it fit. If I were you, stop talking about my cases. Why? What are you gonna do? Why don't you mind your own business? But changing a person's sex, isn't that playing God? Well, I would ask you, doesn't God play with us? The world's leading experts think the exact opposite of you. Who's the expert? Some guy named John Money. Você acabou de assistir ao trailer de John Money. É uma história esquisitíssima, uma história horrorosa, infelizmente real, né? Gostaríamos nós de que fosse fictícia e que traz à tona a questão da adolescência também, porque além de todos esses problemas, exatamente, esses problemas de troca, isso ficou muito florescido na adolescência deles, né? Ficou muito claro. E agora vamos falar sobre a adolescência. Você tinha feito a correlação dos 2 anos com a adolescência, como é que é essa correlação? Pois é, adolescência e 2 anos de idade é o mesmo momento com uma complexidade diferente. O momento é afirmar quem eu sou. É uma afirmação da personalidade, da individualidade. Com 2 anos de idade é o reconhecimento do eu, mamãe e papá, eu em casa, eu em 3, 4 pessoas. Na adolescência é o reconhecimento do eu no mundo. Quem sou eu no mundo? Por isso que o adolescente muitas vezes começa a negar o pai e a mãe. Mãe, eu penso diferente de você. Eu não sou igual a você. Mãe, você está falando, nossa, nada a ver. Porque ele precisa se desidentificar da família. Eu não pertenço a essa família para se identificar no mundo. Para quê? Para ir embora de casa. Fazer parte do mundo. Então, eles têm o quê? A necessidade de muitos amigos, galera, ideologias diferentes, até religiões diferentes, que os pais dizem assim, nossa, meu filho está se perdendo, eu não eduquei ele para isso. Ele está experimentando. Na adolescência é como se ele experimentasse vários roupões de personalidades, sabe? Quem eu quero ser, com que eu me identifico. É uma busca de identidade mesmo. Eu no mundo. Já tem uma mente aberta, ele já sabe que existe um mundão para ele. Quem sou eu no mundo? Para isso ele precisa dar as costas mesmo, se desidentificar da família para poder ter a força dele de identificação no mundo e sair de casa. Então, muitas vezes as mães e os pais surtam, por quê? Porque não entendem essa necessidade do jovem dizer assim, mãe, não concordo com você, não, eu penso diferente, o que você está falando está errado. Você diz assim, que falta de respeito essa criança. Eu di tudo para você agora se virar e falar isso para mim. Ele necessita. Agora, calma. A adolescência não é o resultado, é uma busca. Então, uma semana ele se veste todo de preto, outra semana é toda florida, não sei o quê, outra semana ele escuta um rock pesado, outra semana é... Se esse menino não sabe o que ele quer, não está na hora de saber o que ele quer, está experimentando.
A base da personalidade dele foi construída por vocês. É a família. Ele só está experimentando. É como se ele dissesse assim, caramba, essa personalidade, esse ser humano que eu sou, é fruto dessa família. Deixa eu pegar esse ser humano e me responsabilizar por ele e ver de que forma vai encaixar ele no mundo. Agora a responsabilidade é minha. Eu faço do meu jeito. Eu mesmo sou isso na verdade. Deixa eu. O adolescente diz, ele acha que tem razão, ele acha que pensa e sabe tudo mais que os pais e as mães, ele acredita 100% no que ele está fazendo e você pensa assim, não vai durar nem uma semana esse gosto por essa roupa. Então, é uma busca de identificação e um teste. Está provando. Como é que a gente sabe a correção do limite entre deixar esse indivíduo florescer sem podá-lo, mas ainda continuar exercendo a autoridade? Até porque é menor de idade, né? Lógico. Exato. Mandando, fazendo o que quer. Lógico. Aí a gente não percebe que necessitamos mudar como pais e mães a forma de lidar com ele e o nosso posicionamento. Antes, você era Deus para a criança. E você era o dono da verdade para a criança. Agora você está convivendo com um ser que não acredita mais na tua verdade. Você não é mais Deus. Ele está buscando o seu Deus, ele está buscando sua fé, ele está buscando você. Caiu o véu na adolescência, ele já não vê mais minha mãe e meu pai. Ele agora vê, caramba, uma mulher cheia de erros, defeitos, medos. Nossa, como a minha mãe é insegura. Como meu pai fala um monte de coisa e se acha todo e não é nada disso. Caiu o véu, para eles é duro também essa percepção de ver seres humanos na frente deles, cheios de erros. Os que até então foram seus exemplos. Quando você pergunta para uma criança de 5 anos de idade, quem é a mulher mais linda do mundo? Minha mãe, não duvida. Fala, minha mãe. Quem é o cara mais perfeito desse mundo? Meu pai. Pergunta para um adolescente. Talvez a última é a mãe e a última é o pai. Caiu o véu. Ele agora tem uma nova percepção da realidade, de toda a realidade. Então, a forma como a gente educa, lida com nossos filhos, não pode ser mais como quando tinha 5 anos de idade, que você falava, não pode ir botar na escola porque a mãe falou. Não pode ser mais assim. Agora é ajudar o jovem a se validar. Nossa, filho, que incrível. A roupa que você usa eu nunca usaria. Mas você gosta e só porque você gosta fica incrível em você. Entende? Afirmar o jeito que você pensa, a perspectiva que você tem. E é tão lindo esse momento, porque adolescente ele tem um pé na infância, na inocência, não sabe de nada, não tem experiência nenhuma. E um pé na adulta, acha que sabe, entende um monte de coisa, eles são super conscientes, é impressionante como eles estão despertos para a nova realidade, que a gente já está mais velho, tipo assim, eles sacam, eles entendem. Lembrando que a Ivana tem uma filha de 14, né, Ivana? Eu tenho uma de 14, uma de 20 e um de 25. Não, tô falando de 14 porque é adolescente. Ai, eu amo de paixão. Aprendo tanto com a visão não tem dela. umas horas que tem umas ideias de jerico, assim? Ah, com certeza. Ideias, tipo, não, mas então... Você fica, pelo amor de Deus, como é que pensou nisso? E aí não dá para incentivar algumas ideias também, né? Não, mas não é incentivá-lo, mas é reconhecê-lo, apoiá-lo. Nossa, você pode achar uma ideia horrorosa que ele teve, mas algo de bom você vai achar lá. Não é para criar uma ilusão que teu filho é tudo, mas para poder apoiar, validar. Falar, é como a mensagem que a gente fala para ele é assim, filho, você presta. Você é suficientemente bom e você presta. Tá tudo certo. Ele não está suficientemente bom e ainda não presta. Mas é o que ele precisa sentir. Eu estou me preparando para a vida. Por isso que ele busca sempre ser o melhor, o mais bonito, o sabido. Entre eles são cruéis, ficam... Nossa, aquela prova, teste de resistência, de fortaleza, de inteligência. Por quê? Porque ele tá construindo essa autoestima para o mundo. Eu sirvo para isso, eu estou preparado para aquilo. Então, mas, no mesmo tempo... Ele tem um pé na consciência adulta, ele tem um pé na infância. Então, ela vai lá e coloca já aconteceu com a minha filha, coloca um shortzinho assim, uma blusa mais comprida que parece que está pelada. Não, Tiana, o primeiro que eu vou falar, Tiana, isso foi com a Tiana. O primeiro que eu vou falar, nossa, Tiana, a roupa que você escolheu é assim, eu nunca colocaria algo assim. Tuas ideias são tão diferentes da minha. E não é uma briga, é um reconhecimento. Você pensa diferente de mim mesmo, tem gostos, tem perspectiva. Os meus filhos são tão raros, os 3.
Eles vêm com uma perspectiva que eu digo, como você? Da onde você está olhando? Mas esse exemplo é Mas ótimo. com essa roupa você não pode ir para a rua. Isso que eu ia falar. chegar. Como chegar ao limite. Isso. Porque é um baita exemplo. Porque ela não tem ideia. Incentivando ali, você está... Você elogiou, fala, que legal que você pensa diferente, mas você pensa que o mundo é o mundo e ela vai sair desse jeito. Assim, eu acho que um dos grandes problemas dos adultos é que a gente esquece de como é que era. Se coloque você no lugar de adolescente, foi lá, se arrumou, ficou horas no espelho, se olhando, não sei o quê, para sair, botou a roupa que você escolheu, que está na moda, que isso, que aquilo, não importa. Saiu de lá ridícula ou inapropriada para aquele evento, para aquela situação. Minha filha com essa roupa na rua, foi a única vez que eu falei, nunca mais botou uma roupa assim. Falei, Tiana, já como é adolescente, eu vou explicar, Tiana, parece que está pelada, parece que não tem nada embaixo, lindo, mas os caras que estão na rua acham que você está pelada, vão ficar te assediando muito mais lá na Bahia, que é bem intenso isso. Então, olha que diferente, se ela sai do quarto vestida assim, depois de todo, ela escolheu a roupa, tudo, e eu falo, nossa, de jeito nenhum você vai assim na rua, mas que cabeça, onde está tua cabeça, menina? Você não vê que desse jeito você não pode ir para a rua? Horrível, vai se trocar chá comigo, assim você não sai. Tudo, o mais importante na adolescência que é me sentir apropriado, adequado, esperto, seguro, firme, lindo, pronto para a vida. Balde de água fria. É diferente que falar, filha, essa roupa que você escolheu, nossa, é assim, extravagante. Nesse caso, no mínimo extravagante, mas peculiar. Mas assim, pra rua, eu adoro peculiar, que serve pra qualquer coisa. Eu não estou rejeitando ela, eu não estou atacando ela, eu estou orientando ela. Mas nesse caso, ela errou tentando acertar. Mas e, por exemplo, um adolescente, que é uma coisa tão comum, faz um negócio um pouco mais extremo, você criou, deu os valores, deu a direção, e ela faz um negócio que ela sabe que tá errado. Por exemplo, vai lá e toma um porre. Bebe. Você chega na sua casa, ela bebeu, você fala, ih, minha filha não tá... Como que você lida com esse tipo de situação um pouco mais extrema? Lidaria, né? É limite, só que o que acontece é que o jovem, esse que é o grande perigo, porque o adolescente, ele é fruto de toda a infância. Se ele teve uma mãe inacessível que ficou, e aí na adolescência ainda por cima, você está julgando, criticando, ele sai do quarto e você fala, com essa roupa, olha o jeito, o teu quarto é uma porcaria, não sei o quê, vai estudar, vai fazer alguma coisa que presta, sabe? Ele te estuda, ele sabe, ele te conhece. Então, o que faz? Que implanta a voz da consciência na gente é a nossa mãe e nosso pai. Até hoje, eu, com 45 anos de idade, eu sei como a minha mãe pensaria. E a voz dela está na minha cabeça. Ah, minha mãe, se estivesse aqui, ela diria para mim tal e tal coisa. É uma voz muito presente e muito forte na nossa mente. Que implanta a voz da consciência na cabeça da criança é a gente. O que faz com que esse adolescente esteja numa festa, tomando decisões que sabe que não pode, que você não deixa, o que faz com que ele se desconecte dessa voz forte na cabeça é a relação que ele tem com você. Se ele tem uma relação com você, um vínculo com você de respeito, julgamento, guerra, enfrentamento, é lógico que ele não vai escutar a voz na cabeça dele. É lógico que ele não vai... Ele vai fazer escondido de você. Ele te conhece ainda por cima, sabe muito bem como se esconder de você, porque para você ter descoberto, porque deu muito errado o plano dele mesmo, porque quanta coisa ele faz que você não descobre, porque ele te conhece. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Ele te estudou a vida inteira, ele sabe. Eu recebo mensagem de adolescente me falando, mãe, Ivana, eu estou namorando, tenho 14 anos de idade, estou namorando escondida. Minha mãe não aceita, ela vai ficar furiosa se eu falar, eu não sei o que eu faço, como é que eu falo com ela? Já conheço a minha mãe, eu já sei o que ela deixa, o que ela não deixa, e mesmo assim estou fazendo o que ela não deixa, e sei que não posso dialogar sobre isso com ela. O que faz com que o adolescente vai para o meio de uma festa, coisa errada todo mundo vai fazer e falhar a ordem da mãe e do pai, todo mundo alguma coisa vai fazer, se não fizer, pelo amor de Deus, né? Mas fazer uma coisa muito errada, por exemplo, a minha mãe sempre falou para mim, drogas não, Ivana, drogas não. Eu estava em rodas com todos os meus amigos, a droga pulava por mim, assim. E ainda eu era ridiculizada porque... Careta. Santinha, que só faz o que a mãe fala. Provocada para...
O que me fez, por exemplo, no meu caso, não desobedecer essa voz que na rua não era a voz da minha mãe, era a voz da minha consciência na minha cabeça. O vínculo de confiança, de respeito com a minha mãe. A minha mãe diz que eu não posso, eu não entendo, porque se meus amigos são felizes fazendo isso, mas se a minha mãe falou, eu não posso fazer. Mas esse vínculo dos pais com os filhos, dos pais terem essa proximidade com os filhos e dos filhos enxergarem ali um amigo também. Eu já ouvi muito falando que pai não é amigo, mãe não é amigo. Não é amiguinho. Não é. Não é amiguinho. Não é mesmo. Só que, qual que é essa linha tênue? Porque o filho ele tem que enxergar a autoridade. Sim. Tem que ter a pai e da confiança mãe. de poder conversar com a mãe. Confiança, exato. De, a abertura. Estou, sei lá, dei meu primeiro beijo. Quero contar para minha mãe. Só que se a minha mãe é aquela figura autoritária que você sabe, justamente essa menina aí que comentou com você no direct aí, que sabe que ia vai ser apanhar. difícil, eu vou fazer escondido. Então eu não vou contar, porque eu não enxergo na minha mãe uma amiga. Mas ao mesmo tempo ela também não pode ser a minha amiguinha, onde eu posso falar como se eu falasse com as minhas amiguinhas da escola e ela não tem autoridade nenhuma. E esse é o grande dilema que a gente está vivendo, ou autoritarismo ou permissividade. Como é que a gente faz o caminho do meio? Como é que a gente orienta uma criança e fala para ela, olha, você está com vontade de namorar, é isso aí, mas não pode. E ela me obedece. Porque eu pego o melhor das... A permissividade virou... Por que a gente, hoje em dia, assim, perdimos as rédeas? Virou permissividade. Porque a gente está tentando encontrar uma forma de não perder a conexão com nossos filhos, de poder acolher, respeitar, ouvir, ser uma mãe acessível. Então, só que abrimos mão da regra, ordem, limite, imposição. A criança precisa, sim, que você impõe um negócio que ela não entende e ela chorar porque por culpa do meu pai eu não posso fazer isso. Ela precisa sentir essa segurança. Coisa que às vezes os meu avós pai sabe, não foram, eu não sei. Né? Os avós, às vezes, foram mais impositivos. Porque... E aí você cresceu com aquela autoridade, você fala, não, com meu filho eu vou fazer diferente. Exato. Mas só que com meu filho eu vou fazer diferente. Em lugar da gente tirar somente a violência e trazer o acolhimento, a escuta, a receptividade, a gente tirou também a ordem, regras, limites, imposição. Né? As mães estão quase pedindo, por favor, para o filho obedecer. Vamos tomar banho? Então, de pergunta. Filha, vamos tomar banho? Filha, vou trocar tua roupa. Posso? Nossa, sou super respeitosa. Pergunto para minha filha se eu posso trocar a roupa dela. É uma inversão de papéis. Tipo assim, a gente tirou a estrutura da educação tradicional, que é mais do que necessária para estruturar uma criança que nasce com o cérebro completamente desestruturado, sem noção. Então, ela precisa das duas coisas. Você diz assim, como é que eu faço, então, para orientar o meu filho que pode e que não pode? E, no mesmo tempo, acolher, receber e ouvir e criar essa relação de vínculo. Quem é a mãe amiguinha é a permissiva, que fica falando de qualquer coisa. Tipo, e até, tipo assim, eu não sou amiga das minhas filhas. Esqueça. A minha filha fala com a Narayama, 14 anos de idade. O jeito que ela fala com sua melhor amiga, ela não pode falar assim comigo. Ela fala palavrão, elas ficam se provocando. Ela, assim, tem uma relação que entre elas é saudável, estão se construindo, estão testando os limites, faz total sentido. Já esse tipo de relação comigo é falta de respeito. Eu sou a mãe. Não, comigo você não vai falar desse jeito. Esqueça, às vezes ela se confunde porque vem da escola pilhada, entra no carro e fala ei, menos, mamãe aqui, respeito. No mesmo tempo, o acolhimento. É a diferença de a menina sai do quarto vestida de um jeito errado, eu vou atacar, eu vou ser autoritária, eu vou agredir, ou eu vou acolher e orientar. Então, eu acolho e eu oriento. Entende? Eu falo, Narayama, não é Narayama, outra criança. Eu vi até isso ontem. Uma mãe e um pai orientando lindamente seu filho com 13, 14 anos de idade. Ele falou, eu estou gostando de uma menina e estou pensando em namorar com ela. E logo esse assunto que é tão polêmico. Estou pensando em namorar com ela porque eu gosto dela, ela gosta de mim. Aí eu pensei, e aí a mãe disse assim, e o que você sente? Eu gosto muito dela, daquele friozinho na barriga. Sim, comigo também acontecia, isso mesmo. Acolhe, recebe, não fica, não pode namorar, você é muito novo para isso, vai estudar. Acolhe.
É igual que o psicólogo faz com a gente. O que o psicólogo faz de mágico? Te acolhe. Você vai com qualquer loucura e ele... Você não é louco o que eu estou falando? Tá tudo certo, é o que você está sentindo. Ótimo, é válido. É válido, te valida. Valida teu filho, o que você está sentindo é legítimo. Não vou tentar que você não sinta atração pela menina da escola, porque você já está sentindo isso. Então, mas aí como conduzir e não tá a conversa para mostrar que não está na hora de namorar? Então, ela fez... Eu até salvei o vídeo para comentar depois, porque é um exemplo assim... Acolheu, validou, compartilhou a experiência dela. Comigo também acontecia isso. Nossa, eu ficava com um negócio na barriga, só pensando na menina e ficava até distraída. Você pode até trazer ficava até distraída. Era prova, eu não conseguia me concentrar, depois levava mal na prova, porque eu não conseguia me concentrar. Pode até trazer pontos de observação com tua experiência. Acontecia isso quando eu era criança. Percebe que pode acontecer isso com você também. Acolheu tudo, menino super à vontade, conversando tudo. Tava o pai e a mãe, os dois na mesa, super à vontade, conversando tudo. E aí a mãe, com uma sutileza, fala assim, mas ainda não está na hora de namorar. Tudo que você sente e essa paquera, tudo isso faz parte. Mas assim, a hora de namorar ainda não está na hora. Quando você tiver idade para isso acontecer, tipo, mão dada, selinho, algo a mais do que apenas... quererem ficarem juntos conversando, isso, colorida, né? Eu vou te avisar. Mas você ainda não está na idade, não é ainda a idade. Tá bom, mãe, obrigada. Você me entendeu, me validou. Sabe o que eu estou sentindo? Não está me atacando e me fazendo sentir uma vergonha, um errado, todo sujo, pelo que eu já estou sentindo. E se o menino for um pouco mais incisivo, do tipo assim, mas por quê? Eu só vou dar um beijo na boca e andar de mão dada. Eu não vou deixar de estudar. Eu tô tentando pensar, eu com 13 anos, eu acho que eu ia ficar... Mas por quê, sabe? Então, isso é muito louco, porque esse questionamento, mas e por quê? Já é um sinal de que aquela criança não sente essa confiança em você, sabe? Já é um sinal de que ela está te questionando. Mas por quê, mãe? Você diz assim, nossa, que bom, que saudável ser questionador. É saudável ser questionador, mas questionar a tua autoridade, a tua mãe e teu pai... sabe, já não é tão saudável para a criança, porque ela, no momento em que ela não confia na tua decisão, ela se sente insegura. Caramba, estou sendo cuidada por uma pessoa que eu não confio na decisão dela, entende? Então, tá, vamos lá. Ela disse assim, mas por quê, mãe? Aí você pode ter clareza e dizer para ela, você quer que eu te explique para entender ou para tentar fazer? Eu quero que você me explique para entender. Para entender eu te explico. Não, que na tua idade... mãe, mas eu não vou ser assim, porque na verdade o que ela queria era tentar fazer. Mas eu vejo que você quer ainda discutir sobre isso, talvez não tem idade para namorar nem para entender o que eu estou falando. Minha filha, 14 anos de idade. Eu cheguei no quarto e falei, Nara, está na hora do... Eu sempre aviso, daqui a pouco eu tenho que tomar banho. Daí depois eu vou. Nara, você tem que tomar... Foi com 13 anos de idade. Você tem que tomar banho. Não quero, estou desenhando. 13? Falei, 13 anos de idade. Falei, você não quer estar desenhando, mas tem que ir para o banho agora. Aí ela disse, por que tem que ser agora? Ela não questiona muita coisa que eu falo, porque relaxa. Tá bom, minha mãe está me educando. É isso aí, está confortável com isso. Mas esse dia ela questionou, por quê? Não posso terminar, 5 minutos termino o desenho e vou para o banho. Falou, não, Nara, você tem que ir para o banho quando eu mando. Mas por quê? Você quer entender de verdade ou você quer puxar o limite? Ele disse, não, eu quero mesmo entender. Então vamos falar assim. Você tem que ir para o banho agora porque eu tenho 1000 coisas na minha cabeça pendentes para fazer e agora eu lembrei do teu banho. Eu não quero ficar com essa pendência na minha cabeça. Na hora que eu lembrei, eu preciso que você faça para me tirar essa pendência da minha cabeça. Pronto, ela já tomou o banho dela. Não estou mais lembrando. Se eu deixar você se distrai, você esquece, eu fico com a pendência na cabeça. Ela tomou banho, ela não tomou banho. Eu fico responsável por aquilo. Aí ela me disse assim, mas eu quero tomar banho na hora que eu quiser. Eu falei, com 13 anos de idade, falei, vamos experimentar. Se você lembrar, você sozinha, durante 3 dias de tomar banho, significa que você já está pronta para assumir a responsabilidade e responsabilidade da liberdade. Você pode tomar banho na hora que você quiser, mas precisa assumir a responsabilidade. Final do dia, você tem que ter o teu banho tomado. Aí você escolhe. Pronto, ela disse. 3 dias ela assumiu a responsabilidade, a partir daí nunca mais eu mandei ela tomar banho. Entrega a responsabilidade,
entrega a liberdade que ela dá conta. 5 anos de idade, quero tomar banho na hora que eu quiser. Tá bom, vamos ver. Não consegue. Ela nem sabe em que mundo vive. Muito menos se tomou banho hoje. Então, você vai entregando a liberdade com a responsabilidade. Então, quando tem essa relação, a minha filha sabe que se eu falei não para ela, é porque realmente não dá, entende? Porque quando dá, dá. Quando dá, eu entrego. Eu sou louca para me livrar dessa dependência. Larinha, esse papo é maravilhoso, mas a gente precisa entrar no nosso bloco final. Ah, então tá. Que eu já tô porque eu fiquei vendo que são viajando aqui na perguntas maionese. polêmicas aqui. Nossa, tem umas perguntas polêmicas Vou deixar para boas você, aqui. porque senão fica parecendo que só eu que busco a polêmica. Tá bom, Entende? tudo bem. Punições e castigos. Vou até acrescentar mais um. Punições, castigos e violência física. Não vou nem falar violência física, mas a famosa palmada. Que é violência física. Violência física, porque eu falo violência física... Me põe a palmada como violência física, não é uma palmadinha. Isso é violência física. Mas eu acho que é porque eu não quero que as pessoas pensem no espancamento, né? Tô pensando na mãe comum, fala, não, mas uma palmadinha, sabe aquele questionamento que você deve receber todos os dias? Cabe castigo, algum tipo de punição, ou uma palmada, ou são coisas diferentes? Isso cabe, isso Quem não usa cabe? esses recursos para educar uma criança é porque não sabe ter autoridade. Porque quando você tem autoridade, não precisa nada disso. Autoridade basta. Castigo, então, idade nenhuma. O castigo é a tentativa de quê? De fazer o teu filho sofrer para ele perceber o que ele fez e não repetir aquilo. Ou seja, mudar o seu comportamento pelo sofrimento. Eu quero ensinar os meus filhos, foi assim que eu ensinei, a mudar o seu comportamento por consciência, não pelo sofrimento. Tipo assim, por conveniência mesmo, não pelo sofrimento. Então, por exemplo, eu não trabalho com castigo nem pensar, mas eu crio consequências. Por exemplo, a minha filha veio e fez o quê? Pegou essa xícara de propósito e quebrou, tacou no chão. E ela sabia que não podia. Então, agora, por uns dias, ela não pode usar xícara, nem copo, nem não pode usar isso para beber. Isso não é uma espécie de castigo? Não é um castigo, é uma consequência direta com o que aconteceu. Tipo, um castigo seria... Olha, porque parece a mesma coisa, mas não é. Um castigo seria, você quebrou a xícara de propósito, agora Papai Noel não te traz presente. Sofre pelo que você fez. Ou não vai jogar videogame. Eu vou tirar o que você mais gosta. Não tem relação com o ato Não tem relação em si. com o ato. Então, o que tem a ver a xícara com Papai Noel? O que tem a ver a xícara com videogame? Tem a ver o quê? Que eu entro em sofrimento, a criança perde totalmente a chance de fato, refletir com o que ele fez, porque ele está tomado pelo sofrimento, porque tiraram o que ele mais gosta. Então, ele vai falar para você, nunca mais eu faço, mas não é porque ele entendeu que a xícara é importante para a vida dele e necessária, e que não é conveniente quebrar a xícara. Eu sempre vou tentar ir pela conveniência, porque o ser humano faz por interesse, por conveniência mesmo. Entendeu? O que me convém, o que me dá certo, o que não me dá certo, é por interesse pessoal. Então, quando você diz assim, ó, minha filha fez isso uma vez, não foi que quebrou, ela não lavou a xícara, várias vezes não lavou a xícara, falei, agora você não pode usar xícara. Aí ela teve que se virar. Vira uma coisa engraçada. Não é um castigo, tipo, vai sofrer, mamãe não gosta mais de você porque você não lavou o copo, é sempre a mesma coisa. Não é isso, é tipo, nada 3 vezes você não lavou o copo, agora você não pode usar copo. Porque assim, o copo fica sujo, você fica sem copo. Ela ficou, não me lembro, se foi 1 dia, 2 dias, sei que foi muito engraçado, porque ela inventava de beber em um pratinho, inventava jeitos de beber sem o copo. Mas aí era ela uma forma de confrontar, assim, então tá bom, então eu vou beber aqui nesse pires. Não, porque é que a gente não sabe colocar limite sem confrontar o filho. Tá vendo o que você fez? Agora sofre. O meu limite nunca veio de um confronto, sempre vem da oportunidade de ensinar algo para minha filha. Eu quero ensinar a ela o valor de lavar uma xícara, a importância, a necessidade de lavar uma xícara. Como? Como eu aprendi a importância de lavar a xícara? Quando estava apressada para tomar o meu café e minha xícara toda estava suja. Aí eu falei assim, ó, melhor ter a xícara limpa. Algo tem que me motivar a fazer aquilo. Não é porque a minha mãe me obriga, algo tem que me motivar a fazer aquilo. Tanto que muitas vezes a gente só aprende a manter uma casa limpa, organizada e tudo, quando faz sentido para a gente, quando vira mãe, quando sai de casa. Porque antes não fazia sentido. Antes eu lavava porque minha mãe mandou. Então, ela ficou sem xícara, inventando. A gente ria com as invenções dela.
Até que deixei um tempo, não me lembro se foi um dia inteiro, uma coisa assim, até que eu falei, Nara, você quer voltar a usar xícara? Ela falou, pelo amor de Deus. Ela tinha que idade? Ela devia ter uns 6, 7 anos de idade. Mas, Ivana... Pelo amor de Deus, falei, então, você pode agora voltar a usar xícara, mas tem que lavar sempre. Falou, ok. Mas e para aqueles pais? É porque eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Faça. Para aqueles pais que estão olhando para esse podcast aqui maravilhoso, inclusive, se você está gostando, deixa o like aí, isso ajuda a levar essa conversa para frente, compartilha com todo mundo. Mas para aqueles pais que falam, Ivana, eu já tentei, o meu filho é o capeta encarnado. Que era o que ela achava do dela, né? Eu quero até ver como é que ela vai responder, por causa do Luan e tal, né? Mas meu filho, Ivana, você não conhece meu filho. O meu é diferente. O meu filho, a gente vai no restaurante, ele tá jogando sushi no garçom. Entendeu? Não tem jeito. O castigo não adianta, ou a autoridade ali não dá certo. O que eu faço? Porque eu não posso bater, não posso educar, não posso botar de castigo, não posso tirar alguma coisa que ele gosta. E isso parece superficial, vamos dizer assim. Parece que é uma coisa que, ele não vai beber na xícara. Tá, mas pra ele, cagou. Não tá nem aí, ele tá lá jogando videogame, tá brincando com as coisas dele, e pra ele é só uma xícara. Pra esses casos, e aí? Eu diria para esse pai, para de tentar e faz. Porque todo esse comportamento fala mais da tua atitude que do teu filho. Eu falo para ele, não pode, ele está jogando sushi. E se você falou não pode, por que teu filho está jogando sushi? Você está deixando teu filho jogar sushi. Mas como é que eu faço para ele parar? Segura, não deixa. Você é o pai, você é muito mais forte, muito mais grande, não deixa fazer. Não pega na mão e fala, não pode, olha para a cara dele. A criança sem noção, por que a criança não tem noção? Porque ninguém lhe ensinou a noção. Ela nasce sem noção. Um bebê fica engatinhando, você joga, a gente bota uma cama cheia de grade para o bebê. Ele não tem noção. Então, se você tem um filho mal educado e sem noção, por que será? Porque ele nasceu assim. Um casal um dia tentou me convencer disso. Não, Ivana, meu filho já nasceu assim. Ele já nasceu com cara de bravo. Fala, pelo amor de Deus, se teu filho não tem noção, é porque você não deu essa noção. Se tem falta de educação, é porque faltou educação para ele. Mas você não sabe, ele tem personalidade forte. Se uma criança tem personalidade forte, exige mais. Mais presença, mais força, mais limite. Para mim é muito mais fácil educar a caçula, que é toda fofinha, compreensiva, não sei o quê, que o mais velho, que é guerreiro, batalhador, questionador, forte pra caramba. Deve chegar muito pra você, né? Mas creio, meus filhos todos iguais, eles são tão diferentes. Por que esse aqui tá bem, esse aqui tá... Eu tô na mesa com os três, o tom de voz, a energia que eu uso, a força que eu uso para falar as coisas é completamente diferente com os três. Se eu falar para a caçula do mesmo jeito que eu falo para o mais velho, a caçula faz xixi nas calças, ela derrete, ela morre se eu falar com aquela intensidade. Se eu falar com a mesma intensidade que eu falo para a pequena, para o mais velho, ele nem escuta. Nem percebe que eu falei. Não é nem por mal, é porque é o jeito dele. É porque é uma personalidade forte, porque ele é assim, ele é de abrir caminho, romper, quebrar, fazer diferente, pesquisar, inovar. É outra energia. Então não existe isso de criar igual. Criei tudo igualzinho. E isso é muito louco, porque eu fico com dó das crianças, porque tanto o pai, que não sabe lidar com o filho, bota a culpa na criança e diz, é o capeta, é o cão chupando manga. Coitada da criança, entende? E a criança acredita nisso, e ela cresce pensando que ela é assim. E não é. Você não soube lidar com aquela criança. Aliás, isso que você está falando é uma coisa muito importante. Eu vejo muitos pais falarem sobre a criança, não as coisas positivas, as negativas, na frente da criança. Sim. Porque tá aqui, fulaninho custoso demais. Nossa, mas dá um trabalho. Vai rotulando a criança. Primeiro que já é péssimo para os outros terem essa perspectiva do filho. E segundo que o próprio filho está ali escutando. E assim, a criança, ela não tem autopercepção. Ela não se percebe a si mesma. 5 anos de idade. Ela nem sabe se ela é gorda, magra, alta, flaca, linda, feia. Ela não tem aquele olhar que a gente tem. A gente está aqui conversando e tem um olhar observando a gente mesmo. A capacidade de autoobservação. Ela não tem isso. Elas são o que elas são. Por isso uma criança, sei lá,
algo engraçado, ela peida aqui na frente de todo mundo e não tem a capacidade de perceber. Fica rindo, faz coisa ridícula. Uma birra enorme no meio de um voo com 200 pessoas. Ela não percebe, não tem a capacidade de autopercepção. A autopercepção dela, ela vai se perceber através da forma que pai e mãe olham para ela. Se minha mãe olha para mim como você sempre é a mesma coisa, você é o capeta, você não obedece, você não é capaz, você não respeita ninguém. Aquilo, né? Ela olha e diz, eu sou assim. E se eu sou assim, eu sou assim. Como é que eu vou ser diferente do que eu sou? Se a minha mãe me reconhece desse jeito. Parênteses, birra no avião, achei bom esse exemplo. Faz o quê com a birra no avião? Tem que lidar com a birra E o pior não é a criança, o pior é a birra dos adultos. E sabe o que é o pior? O desespero da mãe de fazer aquela criança parar porque está incomodando todo mundo. E de fato está todo mundo incomodado, porque todo mundo acha que birra é malcriação. Dá uma chinelada. Dá uma chinelada nos adultos. Tão revoltada de ver os comentários na internet. Bate nesse menino, falta de chinela mesmo. É uma agressividade, você diz assim... Agressividade, uma palmada. Uma palmada é agressividade. É falta de respeito. Você me bate. Eu quero deixar muito claro que eu nunca encostei a mão. Eu sou contra, tá? Eu só estou sendo a voz da Por que eu trago isso? Porque é da cultura brasileira. Nem é assim em todos os países. É da cultura brasileira minimizar a agressão contra a criança. No meu Instagram tá cheio de comentários. Bate na criança, cala a boca, fecha ela. Isso é tão desproporcional. Olha o tamanho da criança, olha o seu tamanho. É uma coisa tão louca. Se fosse todos esses comentários uma postagem sobre uma mulher, talvez as autoridades até faziam alguma coisa. Se tinha um monte de cara falando... Bate na mulher, falta de espancamento... Não sei o que. Talvez até as autoridades reagiam. Como é criança, e a maior parte são homens. É muito louco isso. A maior parte são homens falando. É mesmo? Eu fico morrendo de medo. Bate na criança, falta de vara, chinelo, não sei o quê. Esse menino malcriado. Que coisa, né? E aceito. Mas porque eu acho que também tem uma questão de gerações também passadas. Por exemplo, meus avós... davam palmada com colher de pau, assim, na mão, sabe? Tipo, fez uma malcriação, não sei o quê. Era uma forma de educar daquela época, que hoje, assim, olhando, tá, beleza, eu não faria isso com a minha filha. Mas eu não consigo também ter... Eu não sei, pode ser que eu, de fato, não tenha esse estudo, né? Eu não tenho toda essa percepção. Mas eu não consigo olhar, assim, para essa criação e achar que foi... e demonizar tanto, porque eu vejo meus pais e vejo que, pô, eles apanharam. Eu fui uma criança que apanhei também. Sim, eu também apanhei. Eu não era tão mal criado, assim, e tal, mas eu me lembro de uma ou outra surra. Teve uma vez que meu pai, cara, me bateu de um jeito que eu, cara, nunca mais esqueci. E nunca mais fiz também, porque eu tava o capeta aquele dia. Eu e meu irmão... pandemônio dentro do quarto, que a gente morava junto, e eu queria assistir um negócio na TV, ele queria assistir outro, já era tarde, e a gente não tinha dormido. Cara, ele só chegou, deu uma palmada na minha bunda, na bunda do meu irmão, acabou. Engoliu um choro ali, sabe? E aí eu consigo olhar pra essa situação, e na minha vida eu falo, cara, sei lá, funcionou. Não tô falando que... Que tipo de funcionou é esse, né? Mas eu consigo entender. Eu consigo entender, assim, não demonizar. Você pensa uma criança e pensa em você, meu Deus, é muito covardia. Mas é que assim, a nossa é uma geração... Mas o fato é, desculpa, só te cortar, o lance do trauma, assim, eu entendo que muitas crianças, e tem muita situação, e fala, isso pode traumatizar. Eu não me sinto assim, eu não sei se quem está nos assistindo e tal, tem alguma situação que de fato gerou um trauma, uma questão entre os pais ali, que é irreconciliável, que teve que tratar em terapia. Eu nunca me senti assim, em relação ao meu pai, por exemplo, ou a minha mãe, quando eles eram mais firmes fisicamente falando. E pra mim tá tudo certo, mas eu entendo o que você tá falando e pra mim dá um pouco confuso, sabe? Porque não se trata de trauma, vamos salvar os filhos do trauma, porque até você nem vai salvar, mesmo você educando tua filha com respeito, vai traumatizar ela. Muitas vezes, e você quase nem percebe, às vezes, quando tá traumatizando ela. Não se trata de evitar trauma, se trata de respeito, é um mínimo, respeito. Não pode bater em mulher, não pode bater em cachorro, não pode bater em ancião, não pode bater, em criança pode. Por que a criança tem que apanhar para aprender? Se essa fosse uma regra verdadeira, nós estávamos todos aprendidos. Você diz, não deu errado. Eu quero ver a nossa sociedade se está certa. Não deu errado?
Como assim não deu errado? Tá um caos. Eu, pelo menos, eu vejo um monte de adultos caóticos, cheios de feridas, cheios de trauma, cheios de problema, cheios de agressividade contra uma criança, professora batendo em criança dentro de uma escola, batendo num bebê de 2 anos de idade. Nossa, você viu de 6 porque ela meses? perdeu o controle. Então, como assim deu certo? O que é esse certo? Que tipo de certo é esse? Entende? A gente é uma geração, eu admiro nossa geração, porque é uma geração que está resgatando, talvez. Começou a luta contra a violência das mulheres, que é uma luta que vem acontecendo e está cada vez mais forte, cada vez maior. E a gente está começando a luta contra a violência contra as crianças. Uma palmadinha é violência. Se para educar fosse necessário bater na criança, primeiro, quem bate na criança para educar é porque não sabe ter autoridade. Autoridade, como eu te falei, é um alinhamento interno, não é fácil de conseguir. Precisa de trabalho interno, precisa de estrutura. Aquilo que eu falo, penso e faço é a mesma coisa, precisa de coerência. Então, é um trabalho conseguir autoridade. É muito mais fácil ser autoritário que ter autoridade. Quem bate na criança não sabe ter autoridade. Quando você tem autoridade, você não precisa acuar, amedrontar. Você não precisa acuar uma criancinha com tua força, com teu tamanho, para ela te obedecer. Ela te obedece porque você tem autoridade, você não duvida que ela tem que te obedecer. Porque os papéis estão no lugar certo e ela sente, ela sabe que está no lugar certo e ela tem que te obedecer. Então, a nossa geração vai resgatar o respeito pela criança. Se bater na criança, a violência fosse parte necessária da educação, então por que as professoras não podem bater nos nossos filhos? Se elas estão lá com 40 crianças educando o dia inteiro, teu filho fica 8 horas dentro de uma escola. Por que ela não pode bater na criança se ela é uma educadora? Você bate porque você se descontrola, porque você não sabe lidar com a criança. Porque você deu certo, mas um certo tão certo que está com 40 anos de idade e não sabe lidar com uma frustração de ter uma criança fazendo uma birra e não era o que você queria. Eu não queria que meu filho fizesse birra. Toma. Eu não queria que meu filho fosse teimoso. Toma. Mas agora eu tô já nos encaminhando. Você tem alguma pergunta? Não, pode fazer uma última. Tô me colocando no lugar da pessoa que tá dentro do carro agora, naquele trânsito maravilhoso de São Paulo, escutando esse podcast, e aí tá com aquele mini desespero do tipo assim, putz, meu filho tá com 7 anos e eu tô vendo que eu fiz tudo errado. Ou então meu filho tá com 10 anos, ou então, puxa, já tá na adolescência, 15 anos e eu me desconectei do meu filho porque eu não pensei nesses aspectos. O que a pessoa pode fazer agora, Ivana, hoje, para se reconectar com o filho e, não vou nem falar recuperar, mas finalmente desenvolver a autoridade? Para de botar a responsabilidade na criança, ou na falta de rede de apoio, ou no pai, ou na vovó, sabe? Para de ser irresponsável, porque você tem um filho que você educa. Você tem um filho que você cria. Tem um filho mal educado, caótico, você explode, grita, faz aquela coisa toda. Não é culpa de ninguém, nem tua. Não é a tua culpa, mas é a tua responsabilidade. É como eu falei quando entreguei a minha filha a responsabilidade do banho, ganhou a liberdade de tomar banho na hora que quiser. Quando a gente assume a responsabilidade dos nossos filhos, de verdade, a gente ganha liberdade para mudar o que quiser. Eu consegui mudar em 1 semana. Eu fiz um milagre em 1 semana, de tanto poder que a gente tem sobre os nossos filhos. Então, pare de botar a responsabilidade no teu filho. Culpa dele, por ele. Ivana, você não conhece meu filho. Assume a responsabilidade. Isso significa o quê? Percebe que o desequilíbrio que você vive com teu filho é porque você não está dando a educação equilibrada. Quando você assume a responsabilidade, automaticamente você assume as rédeas. Depois que você assume as rédeas, então vai entender como lidar com uma birra, como lidar com isso. Mas agora é você no comando. Não é mais o teu filho no comando e você uma reação daquele caos. Eu estou estressadíssima porque ele fez uma birra. Quando você está no comando, quem está estressado porque fez uma birra é teu filho. O que você tem a ver com... Coitado, ele está travando uma batalha ali. Entendo. Ele se estressou, ele se cansou. Ele saiu do centro dele, você não. Você está no comando. Então, eu acho assim que a gente, no geral, está... adultos imaturos buscando dar um passo de maturidade, se colocar no lugar de adultos de novo, colocar a criança no seu lugar, mas com respeito, sem autoritarismo. Porque o autoritarismo também não é um sinal de maturidade, pelo contrário. Pelo contrário. É a necessidade de amedrontar o menino para ter um pouco de autoridade. Então,
Eu acho que a gente está evoluindo lindo, tá? Estamos fazendo tudo errado, tá um desastre, mas estamos indo lindo. Ué, basta ver o interesse das pessoas, né? Pelo seu trabalho. Eu acho que só a sua vinda aqui, já tá falando também isso para um público amplo aqui, eu acho que ajuda também a divulgar essa metodologia, essa forma de ensino. Eu queria aproveitar e te fazer uma última pergunta, né? Além de perguntar para você como é que as pessoas encontram você nas redes sociais, né? Eu sei que você tem um grande trabalho no Instagram ali, por exemplo. Com relação a... Isso é uma pergunta que veio aqui até do ponto, falar, pergunta para ela. Ela falou que viajou por 15 países e tal. Que foram, sei lá, essas suas fontes? Ou se você... com quem que você aprendeu isso? Foi vivendo? Foi porque você falou que buscou. Sim. Isso. Tem, sei lá, às vezes alguma figura, alguma linha de pensamento, alguma coisa que você estudou, falou, cara, isso, a partir daqui isso foi um divisor de águas que mudou a minha percepção com relação aos meus filhos, com relação à criação do Luan lá, por exemplo. O que foi isso? Assim, o meu resultado, o meu produto, ele é resultado de uma pesquisa de uma vida inteira. A maior parte das ideologias, pedagogias, formas que eu encontrei que me ajudaram a fortalecer e a criar, porque eu criei, na verdade, que me ajudaram a fortalecer e a encontrar um caminho do meio, foram coisas que me amedrontaram. Uma escola livre que aquilo era um caos. Uma escola onde as crianças eram, tipo, coisas que me disseram, por aqui não é, por aqui não é, por aqui não é. Em um momento, eu encontrei uma escola no Equador, escola Pestalozzi, mas não tem a ver com Pestalozzi, era só o nome mesmo, da educadora Rebeca e Maurício Wild. E foi o livro que eu li sobre educação que me transformou assim, para mim foi um antes e um depois, porque o que eu aprendi com eles, com essa escola? Dar liberdade com ordem, o caminho do meio. Qual que é o nome do livro, você lembra? Tem ela tem vários livros, a Rebecca Wild, tem várias escolas na Europa espalhadas, inspiradas na metodologia dela. Educar para Ser se chama, um dos livros dela, Rebeca e Maurício Wild. E eles foram os que me apresentaram, foi neles que eu percebi, caramba, é possível sim educar com liberdade, que era tudo o que eu queria, respeito, liberdade para o meu filho, mas com regras, ordem, limites, o caminho do meio. E como as pessoas encontram você, Ivana? O lugar mais fácil de me encontrar é no Instagram. O Ivana Jauregui, se vira aí com o meu sobrenome. É Ivana, guião baixinho, Jauregui. Vai estar aparecendo na tela. Vai estar. O pessoal já seguiu. Mas sinceramente, a pessoa começa a digitar assim, Ivana, já aparece. Eu tenho também um canal no YouTube com vídeos um pouquinho mais profundos, mas o Instagram é sua casa. Ele é minha casa. Eu moro no Instagram. Eu estou todos os dias lá, fazendo live, soltando... E muita gente vem... informação. No seu direct, você responde a galera também, muitas mães, pais. Não dá para responder direct, dá? Depende. Mas não damos conta. Muita gente. Não damos, é muita gente, é muita mensagem. Eu queria muito te agradecer a tua presença aqui. A gente está muito feliz demais de ter esse papo. A gente queria ficar mais tempo, né? É engraçado, esse é um tema que interessa muito a nossa audiência. Por isso que o Travessia da Família fez tanto sucesso pro pessoal, você lembrou bem, Lara. A É. Travessia da Família é uma certificação que a gente tem para pais e filhos, né? Hoje está com esse nome de certificação Pais e Filhos na nossa plataforma. Tem vários professores, né? Professores que já estiveram aqui no Conversa, que participaram de documentários. Tem o Danuca Love, tem o Marcelo Majua, a Cifusaro, né? A gente pega Esses justamente três, inclusive, estiveram conosco. Sim, aqui. e eles pegam justamente dessa primeira infância até o período ali de adolescência, então tá muito interessante, vale a pena você conhecer. E para conhecer, assine a Brasil Paralelo, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg e tudo isso que a gente faz aqui só é possível graças a você que confia nesse nosso trabalho, que dá esse voto de confiança, porque a gente não recebe dinheiro público. Então tudo que você vê aqui acontecendo no YouTube é fruto desse trabalho, dessa confiança dos nossos membros, né, Lara? Muito bom, maravilha. Muito obrigada, Ivana. Uma grande prazer, alegria. meninas. Muito, muito prazer, viu? Prazer. E peço para que você deixe aqui seus comentários, já curta, já compartilhe se você achou que esse papo foi de grande valia e diga quais outros nomes você quer receber, que nós recebamos aqui na nossa sala para falar também sobre esse assunto. Um beijo e até nosso próximo Conversa Paralela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.